Bom dia para você acompanhando a programação do nosso SCC SBT. Quarta-feira, com o sol aparecendo em todo o estado de Santa Catarina, estamos mostrando Itapema, região do litoral norte do estado. Movimentação agora, Maria Esther, na BR-101, nos dois sentidos é tranquila, diferente do que a gente espera já para os próximos dias, né? Principalmente depois da passagem do Natal. Aí sim, começa aquele fervo de gente no litoral do estado. Mas também, Maria Esther, com um litoral como esse que nós temos, é atração para todo o país e também para os nossos vizinhos, argentinos, chilenos, paraguaios, uruguaios, é aquela coisa arada toda, né? Bom dia, querida. Bom dia, Zanotto. Bom dia para todo mundo que está em casa. Zanotto, não tem como não se apaixonar pelo nosso estado. Olha essa imagem que a gente está abrindo a edição do SCC Meio-Dia desta quarta-feira. Agora, 11 horas e 1 minuto. Belíssima Santa Catarina, belíssima Itapema. A gente mostra para vocês agora com esse céu azul. Olha esse mar. Hoje esse céu aí, esse sol, vai aparecer em todas as regiões com as temperaturas em elevação. De manhã estava friozinho, né, Zanotto? Ah, eu estou curioso. Eu não vi ainda, Maria Esther, se aquela temperatura prevista bem baixa realmente se confirmou na serra. Teve geada, já dá para contar? Teve geada. Olha aí. Teve geada. Faltando aí 4 dias para começar oficialmente o verão 2025. Sim, tivemos geada na Serra Catarinense, um fenômeno totalmente atípico nessa época do ano, né? 4 dias do verão, dezembro com geada aqui na nossa serra, mostrando também outra qualidade do nosso estado para o turismo, né? Tem o litoral, mas tem a serra que em pleno dezembro você pode amanhecer e olhar os campos assim cobertos daquela camada fina de gelo. Agora, Florianópolis, estamos mostrando o sul da ilha, justamente o terminal, né, de embarque e desembarque, nosso aeroporto internacional Hercílio Luz. Ali também em destaque o bairro Carianos, onde fica o estádio do Avaí, a Ressacada, e a nossa SC 401 Sul, mostrando a região da costeira do Pirajubaé. Vamos ao sul do estado, então, Maria? Agora, Nova Veneza, ao vivo para vocês, mostrando que o nosso sul do estado também tem sol desde as primeiras horas do dia e deve continuar assim, viu? Hoje a gente não tem previsão de chuva, hoje é sol para todo mundo e as temperaturas subindo aí com o passar das horas. E nós vamos já trazer os destaques dessa edição do nosso SCC Meio-Dia. Vocês têm acompanhado aqui no nosso programa a situação envolvendo a Lagoa da Conceição. E agora o IMA, o Instituto Meio Ambiente, divulgou o resultado do que é essa espuma que voltou a aparecer na região da Lagoa da Conceição. E o Jean Ferreira, que acompanha desde o início esse caso, traz o destaque da informação. Exatamente, Zanotto. A gente tem acompanhado aí desde outubro essa situação na Lagoa da Conceição. Voltamos agora também em dezembro, quando reapareceu essa espuma, essa mancha ali em toda a orla da lagoa. E agora, né, depois das nossas participações ao vivo, da nossa reportagem lá, do pedido da comunidade e da coleta do IMA, né, do Instituto do Meio Ambiente, saiu essa análise, esse resultado ainda na tarde de ontem. E hoje a gente atualiza esse resultado, essa análise que foi feita pelo laboratório. Lá do local, daqui a um pouquinho, em instantes, a gente está lá trazendo todos os detalhes aqui no SCC Meio-Dia. Obrigada, Jean. Daqui a pouco a gente vem com a informação completa e a gente vai falar hoje também de bombeiros que utilizam óculos com câmera térmica e salvam um idoso durante um incêndio em São José. O Zanotto foi ao local, olha só. Aqui nesse espaço funcionava uma padaria que no momento estava desativada. Um homem de 64 anos estava dormindo quando o incêndio começou. Essa porta precisou ser arrombada. Os bombeiros vieram até esse local e encontraram ele deitado. Já não estava mais consciente, havia inalado muita fumaça, mas a vida desse senhor foi salva. Daqui a pouco a gente traz, Maria, essa reportagem completa e vamos falar também de uma polêmica que vem lá de Blumenau. Os vereadores aprovaram um projeto de lei que abre caminho para o fim da função do cobrador no transporte coletivo em Blumenau. E com isso, centenas de trabalhadores podem ser afastados, né, Paulo César? Henrique Zanotto, os vereadores derrubaram a lei que garantia a obrigatoriedade de cobradores do transporte coletivo da cidade. Essa decisão ameaça o emprego de aproximadamente 400 trabalhadores. Os detalhes em instantes, aqui no SCC Meio-Dia. Obrigada, PC. É isso. Todas as informações a partir de agora aqui no Meio-Dia. Estamos no ar. Fique com a gente. Zanotto, você falou aqui ontem e olha, realmente as temperaturas caíram.
chamou a atenção de todo mundo, principalmente quem mora na Serra Catarinense, porque olha só como é que amanheceu hoje lá na nossa serra. Hoje, dia 17 de dezembro, pessoal. Lembrando que o verão começa oficialmente já no próximo dia 21. A exata 12:03 vai começar o verão do dia 21. E aí hoje a gente teve aí, ó, quem estava na serra foi surpreendido pela geada. Temperaturas muito baixas ali no Vale do Caminhos da Neve. Urupema foi a cidade mais fria. Os termômetros por lá marcaram 1,4 grau. Olha isso, Zanotto. Não é do hemisfério norte essa imagem que você está mostrando, não? Não é? Não Estados é da Unidos, terra Canadá? do Papai Noel, não? não. A gente está falando aqui mesmo da nossa serra. Isso é Santa Catarina, gente, 17 de dezembro. E que mostra, mais uma vez, como esse nosso estado ele é rico. Se por um lado a gente tem temperaturas chegando a 30, 35 graus no nosso litoral, região oeste, na nossa serra a gente tem as baixíssimas temperaturas com essa paisagem linda da geada nas primeiras horas do dia. Maria Esther, então, veio ontem com a previsão do tempo e confirmando hoje, né, as fotos aí do nosso Michel Lenhag. Ele que fez para a gente esse registro, né, mostrando então os campos cobertos de geada no amanhecer desta quarta-feira. E já fico curioso, Maria, eu sei que você sempre guarda essas informações lá para o final do programa, se amanhã também nós teremos essa possibilidade de frio no amanhecer na serra, já se vai esquentar. Informação, Zanotto, mas eu vou contar depois. Ah, Maria. Mas o verão está começando e nós estamos aí, né, com Santa Catarina somando 104 dias com o registro de geadas no estado, número superior ao total do ano passado. Esses dados reforçam, né, esse comportamento climático singular da Serra Catarinense. Sempre um convite também para qualquer estação do ano, em qualquer período, as pessoas que vão à serra podem ter certeza, vão passar frio. Vão passar frio. Até no verão. No verão você vai conseguir um friozinho também, nem que seja de manhã, nas primeiras horas do dia. Já eu conto se vai ter geada ainda esta semana aqui no nosso estado. Zanotto. E nós seguimos com mais informações. Vamos agora à região do litoral norte, porque teve um grande incêndio que atingiu uma olaria que fica na Avenida Itaipava, lá em Itajaí, durante a noite que passou nessa terça-feira, mobilizando os bombeiros de diversas cidades da região. As guarnições foram no apoio. A informação principal: ninguém ficou ferido, não teve vítima. Mas uma olaria, né, gente, ela é uma empresa, uma fábrica de produção, por exemplo, de tijolos. Então tem muita lenha utilizada no forno e essa lenha é que foi consumida com parte do telhado. Inicialmente houve uma informação da possibilidade de ter uma pessoa no local, o que não se confirmou, portanto ninguém ficou ferido. Foi só o trabalho utilizado pelos bombeiros com cerca de 20 mil litros de água para combater as chamas e claro que chamou a atenção da comunidade lá na Itaipava, mas essa ação rápida dos bombeiros, né? A maior parte da edificação foi preservada e os imóveis vizinhos não foram atingidos. Esse incêndio teria começado após uma lenha em brasa ainda acesa, né, cair sobre outras madeiras que estavam próximas ao forno. E com isso, rapidamente, então, esse material combustível, né, com a madeira queimou e causou esse incêndio todo. E teve um incêndio também que tomou conta de um ônibus na região do Planalto Norte do estado de Santa Catarina. Essa informação o Luiz vai trazer mais detalhes para a gente dessa ocorrência, para saber como foi o trabalho dos bombeiros, se tinham vítimas dentro desse ônibus que precisaram ser retiradas. Vamos saber agora com ele. Luiz Felipe, uma ótima quarta-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto, agora 11h08. Um incêndio acabou destruindo esse ônibus na SC 418 no Planalto Norte, aqui de Santa Catarina, entre as cidades de São Bento do Sul e Campo Alegre. O ônibus da empresa Lancatur acabou pegando fogo num trecho que liga exatamente ali as duas cidades, no qual a gente tem bastante audiência em São Bento do Sul. Já mandamos um abraço para todos de Campo Alegre e de São Bento do Sul. As imagens mostram, né? Acabou tomando uma proporção gigantesca ali nesse ônibus. Por sorte, o Corpo de Bombeiros foi acionado e acabou contendo as chamas e realizando o resfriamento na área, garantindo a segurança dos demais usuários. Até o momento que a gente fez essa nossa pesquisa, não foi relacionados vítimas nesse caso, não se sabe ainda o motivo, né, do que teria causado esse incêndio, mas chama bastante atenção. Um veículo de grandes proporções acabou sendo incendiado ali na SC 418, entre a cidade de Campo Alegre e São Bento do Sul. O trânsito chegou a ser parado por pouco tempo, mas logo depois, com a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros e com as forças de segurança locais, acabou que o trânsito foi liberado, então todo mundo continuou seguindo a sua viagem e nenhum ferido. E agora vai começar a investigação para saber a causa
desse incêndio ali na SC418. Meu querido Henrique Zanotto, eu volto contigo. Muito bem, Luiz, obrigado pelas suas informações. Estava até confirmando aqui, Luiz, em Florianópolis nós tivemos hoje 2 casos também de incêndio em veículos, né? Um lá na SC 402 em Jurerê Internacional, o carro pegou fogo, uma Kombi, né? A Kombi pegou fogo. E a outra ocorrência que nós tivemos aqui na capital também relacionada com esse assunto, Luiz, ali na região do Morro da Lagoa, nós tivemos uma mulher que estava com a sua filha em um Citroën Picasso, quando de repente ela percebeu que na roda dianteira, né, do lado do carona, começou a sair muita fumaça. Quando ela saiu do carro, desembarcou, viu que já estava em chamas. Então, rapidamente, ela e a filha saíram do local, os bombeiros chegaram e conseguiram controlar também essa ocorrência que deixou o trânsito um pouco lento. Valeu, Luiz, daqui a pouco ele volta com mais informações. Antes a gente traz o que aconteceu na 282, região de Águas Mornas. Gente, uma colisão grave hoje pela manhã, envolvendo 2 carros e um caminhão, que deixou uma pessoa ferida. Os bombeiros passaram a informação, não tem identificação precisa da vítima, mas o motorista de 50, 60 anos, ele estava consciente. Agora o problema é o seguinte, ele ficou preso às ferragens. Vejam que esse trecho, né, já de conhecimento de todos, a BR-282, é uma rodovia federal de pista simples. E ali nos dá a entender que alguém invadiu a pista contrária, porque fica visível a colisão frontal envolvendo esse caminhão-baú e esse carro que está na frente, me parece até uma caminhonete, né? E logo atrás a colisão do outro veículo, acho que é até uma Amarok, Volkswagen. Então os bombeiros conseguiram com seus equipamentos, com as suas ferramentas, retirar esse condutor que estava preso às ferragens. O motorista do caminhãozinho baú não teve ferimentos mais graves e, como nós vimos na imagem, o atendimento rápido dos bombeiros que acionaram o Arcanjo, porque aí o Arcanjo é uma UTI móvel, né? O médico ali do SAMU já presta o primeiro atendimento no local. Se precisar de transfusão de sangue, já há também disponível na própria aeronave. Não foi o caso, mas se precisasse teria. E encaminharam, então, até o hospital regional em São José, né? A outra vítima também do carro foi levada pelo SAMU numa unidade básica, porque o estado não era tão grave como o motorista desse veículo envolvido nessa colisão frontal. Então, gente, quem for pegar a estrada nos próximos dias, né? Toda a cautela, toda a prudência. Esse acidente grave hoje pela manhã na região de Águas Mornas. Vamos lá com mais informações, trazer agora atualizações de um caso que aconteceu em agosto desse ano aqui em Florianópolis. Um dos casos mais revoltantes envolvendo uma criança, gente, o menino Moisés de 4 anos, que chegou a ser levado ao multi-hospital lá no sul da ilha pelo padrasto e pela própria mãe. Agora, o problema é o seguinte, quando ele foi levado lá na UPA Sul, multi-hospital, o pessoal já constatou que ele estava sem os sinais vitais. Esse menino tinha morrido. E ao longo das primeiras informações levantadas, foi constatado que o pequeno Moisés, esse anjinho de 4 anos, foi torturado, agredido de forma cruel dentro da própria casa. E o padrasto foi indiciado e preso. E o Jean Ferreira vai trazer atualizações para a gente sobre a situação envolvendo a mãe, que num primeiro momento a justiça entendeu que ela não estaria diretamente envolvida nas agressões, mas poderia estar acobertando isso e não procurado as autoridades para relatar o que esse menino passou, infelizmente, que levou à morte desse anjinho. E agora o Ferreira atualiza para a gente para saber, então, como ficou esse caso. Jean, informação ao vivo é contigo. Exatamente, Zanotto. Uma notícia triste, né, que a gente precisa trazer aqui de volta, porque aconteceu em agosto, como você bem falou, no dia 17 de agosto aqui na capital. E agora uma novidade importante nesse caso é justamente, no caso do menino Moisés, de 4 anos, foi levado ao hospital já praticamente morto ali, constatado essas torturas, esses maus tratos pelo padrasto. No primeiro momento, a mãe e o padrasto tinham sido levados preventivamente à prisão. Depois, a justiça entendeu que a mãe não tinha responsabilidade, estava trabalhando no local ali e havia sido liberada. E o padrasto, ficou preso ali preventivamente já por conta da morte do menino. Agora, ontem, nessa terça-feira, o Ministério Público, né, enviou mais uma vez essa denúncia contra a mãe e a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu aceitar a denúncia contra Larissa, né, identificada como a mãe da criança aí. A Justiça agora entende que Larissa deve responder pelo crime de omissão imprópria, ou seja, nosso direito aqui significa que quando ocorre a falha, né, daquele que tem o dever de garantir segurança, né, a alguém, a criança, não faz isso, né? Como você bem trouxe aí, ela
acobertava, né, as práticas aí e as torturas desse padrasto, do companheiro, contra o próprio filho. Então, com a morte aí dessa criança agora, ela vai também responder como réu nesse processo pela morte do menino Moisés. Anteriormente, o juiz já tinha expedido aí rejeitado essa denúncia, né, expedido a liberdade da Larissa, por conta de não haver provas suficientes contra ela. Mas agora, nessa nova decisão, reavaliando, essa decisão saiu por 2-1. A gente procurou a defesa da Larissa, que informou por nota que respeitam, mas não concordam com a decisão do tribunal. Como a decisão não foi unânime, ou seja, foi 2-1, né, teve um voto a favor da Larissa, a defesa vai entrar sim com um recurso agora, com o embargo do tribunal sobre essa decisão. Esse recurso vai servir justamente para que o tribunal revise, né, essa decisão por conta do voto favorável à Larissa. Ela segue em liberdade enquanto o processo também tramita na justiça. Relembrando o caso, mais uma vez, né, Zanotto? Aconteceu lá no dia 17 de agosto, recentemente. Hoje está completando aí 4 meses desse episódio, quando Moisés da Silva, de 4 anos, que também depois foi identificado, né, foi diagnosticado com um autismo, do espectro autista, chegou no hospital, no multi-hospital, levado pelo padrasto, quando, segundo relatos ali dos vizinhos do local da casa, eles moravam lá no sul da ilha, no bairro da Tapera, ouviram gritos, né, vindo de dentro da casa ali. O menino já estava desacordado, os vizinhos ali se reuniram, se prontificaram, levaram em um carro de um dos vizinhos o menino até o multi-hospital, e lá foi tentado essa reanimação por mais de 1 hora, mas não foi trazido de volta e acabou sendo confirmado o óbito ainda lá no local, no multi-hospital. No momento ali, o pai, até segundo o relato da polícia, fingiu um desmaio, né, e depois a polícia ali já levou ele preventivamente preso juntamente com a mãe. A mãe, no momento desse fato, estava trabalhando em um supermercado, chegou depois lá quando já tinha sido confirmada a morte do menino. Agora esse processo continua tramitando aí na justiça e a gente continua acompanhando também esse caso. É bom também frisar, viu, Zanotto? A gente tentou contato, nossa produção tentou contato com o pai do menino, o pai biológico do menino, que já havia denunciado também ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar já acompanhava esse caso lá na casa do menino, né? Mas a gente não conseguiu contato com o pai dele sobre essa nova decisão agora. A gente continua acompanhando para também saber qual vai ser o desfecho aí no tribunal sobre esse caso triste, chocante, uma tragédia que aconteceu aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, com esse menino de 4 anos, viu, Zanotto? Obrigado, Jean. Daqui a pouco ele volta com mais informações ao vivo. Maria Esther, nós estamos agora finalizando a edição, porque eu cheguei agora há pouco com o Ari Alencar, da reportagem que fizemos hoje pela manhã, mas um daqueles casos de bravura, de heroísmo. Os bombeiros conseguiram resgatar um senhor, Maria Esther, que estava dentro de um local e as chamas haviam tomado conta desse espaço. Ali é uma padaria que está desativada já, Maria, há cerca de uns 4, 5 anos, tá? E essa padaria tem um equipamento que é o forno, justamente para a produção, né? Para assar o pãozinho. E esse senhor, o que acontece? Na parte da frente tem uma pequena mercearia. E ele foi lá na mercearia e o proprietário falou o seguinte: olha, se o senhor me ajudar aqui ao longo do dia, eu te pago R$70. E ele trabalhou até o meio-dia, acho que das 8 ao meio-dia, 4 horas, ganhou R$70. À tarde ele falou: não, vou dar uma volta lá por Areias, não sei o que, tá bom, foi embora. Quando chegou lá por volta das 9h30 da noite, esse senhor retorna, a mercearia já estava fechada, e ele vai até a casa da proprietária e pede se ele não poderia ter um abrigo, porque ele não tinha onde dormir. Ela, sensibilizada, viu que era um rapaz, um moço trabalhador, né, esse senhor, falou: não, tudo bem, eu vou dar a chave para o senhor dorme lá na padaria. E assim foi. E cerca de 2 horas depois, lá pelas 11h30, quase meia-noite, de repente eles olham aquilo tudo já em chamas, ligam para os bombeiros rapidamente e os bombeiros chegam no local com essa informação: tem uma pessoa dentro dessa padaria. É aí que tem a história da câmera térmica? Aí que você vê o auxílio dessa tecnologia, como ela é fundamental para o trabalho dos nossos bravos bombeiros, homens e mulheres que fazem parte dos nossos batalhões, bombeiros militares, dos voluntários, nós mostrávamos ontem no Joinville, né, Maria? Porque é um ato de bravura, porque você tem o recurso tecnológico, essa câmera térmica que você falou, eles conseguiram visualizar que alguém realmente estava lá dentro. Mas você tem que entrar, esse é o forno, Maria Esther, está vendo? Ó? Esse é o forno que pegou fogo. Aí a suspeita do comerciante é a seguinte:
porque a gente vai mostrar na reportagem que ele até ganhou uma cobertinha para dormir ali. Mas como estava uma noite gelada já, né, Maria? Entrou o vento sul ontem, né? Exatamente. Entrou o vento sul. Que vento? Então essa é a suspeita, baixou a temperatura durante a noite, vento sul, ele pode ter pego essas lenhas todas que estavam ali e ter feito um fogo. Para se esquentar. Para se esquentar no forno. Como a gente falava agora há pouco de outro caso de incêndio que teve também lá na olaria em Itajaí, que a suspeita é que uma brasa, né, que um carvão caiu na madeira e incendiou tudo, pode ter sido, porque é muito cedo ainda, né, Maria? Tem que aguardar o relatório, a análise, a perícia dos bombeiros, da Polícia Civil, Polícia Penal, mas isso pode ter sido a causa que originou esse incêndio. Essa cobertinha, tá vendo? Ó? É uma boa coberta, coberta até aquelas mais grossinhas, né? Mas ele pode ter passado frio mesmo assim, vai acender o forno, de repente pega fogo. E os bombeiros, nesse ato de bravura, conseguem adentrar nesse espaço, mesmo com as chamas. E como ele estava deitado no chão, é a recomendação que os bombeiros passam, né? Porque a fumaça, o que acontece? Ela sobe. Ela então sobe. ele não ficou respirando aquela fumaça tóxica ali do incêndio? Não diretamente, porque a fumaça subiu, mas como é um ambiente fechado, ele acaba assim inalando um pouco da fumaça, porque ele tem as vias aéreas queimadas da parte interna, a constatação que ele recebeu da informação de familiares já depois que ele foi para o hospital, e ele estava desacordado, estava inconsciente, então não adiantava chamar ele apagou, né? Apagou com um incêndio. E os bombeiros conseguiram então tirar ele do local com vida, levaram até o hospital regional. Agora, pela manhã, a nora já me contou que ele está consciente, que passa bem, mas foi um tremendo de um susto, mas principalmente, como você destacou, né, a questão da tecnologia e a bravura dos nossos bombeiros, né, que fazem esse juramento, né, de salvar e guardar vidas. A gente está só finalizando a edição, daqui a pouco a gente traz, Maria, a reportagem completa, e só a equipe do SSSBT esteve no local, ou nesse espaço, nessa padaria, com a nossa emissora, trazendo todas as informações daqui a pouco sobre esse caso aqui nas emissoras de TV, né? Teve uma rádio que foi lá cedo hoje, o Beto Mota lá da Que da Massa. história, Zanotto, que história, né, que a gente traz para vocês aí de casa, com esse final feliz. A gente espera que ele se recupere o quanto antes. Estamos ansiosos aí para conseguir conferir essa reportagem completa também. E mais uma vez, parabéns para esses bombeiros, né? Essas equipes certeza. que estão sempre muito preparadas para atender nesse tipo de caso também. Daqui a pouquinho, então, tem a reportagem completa para vocês. Sabe o que tem daqui a pouco também? SCC Esporte. E hoje vocês vão conhecer o feito histórico do catarinense Rafael Bride, que cruzou uma highline a mais de 1.000 metros de altura sobre o Salto Ángel, na Venezuela, e entrou para a história com um novo recorde mundial. Gente, olha isso! História emocionante que a gente vai mostrar para vocês hoje aqui no SCC Esporte. Daqui a pouquinho a Angélica está chegando com todos os detalhes. Agora, eu tenho um recado para vocês aí de casa. No corre do dia a dia, ter uma alimentação com produtos práticos e de qualidade ajuda muito, né? E para ter praticidade, com sabor e qualidade, tem que ter Aurora. Porque quando a gente fala de produtos com origem garantida, a gente fala de Aurora. A marca que todo catarinense conhece, confia, tem orgulho, porque é daqui. É feita por mais de 150 mil famílias cooperadas que trabalham para levar os melhores produtos para a sua casa. Os lácteos Aurora estão com novidades e uma linha ainda mais completa. Tem creme de leite, tem manteiga, requeijão, leite condensado, doce de leite, bebidas lácteas. Os leites que estão de cara novas, embalagens novas, com a qualidade que você já conhece. E uma linha completa, viu? Integral, semidesnatado, desnatado e zero lactose. É a opção que não acaba mais. Leite com origem tem nome, Aurora. A gente faz com gosto tudo o que você gosta. Vamos fazer uma pausa? 11 horas e 24 minutos. A seguir, uma polêmica aqui em Santa Catarina. Vereadores de Blumenau aprovam um projeto de lei que abre caminho para o fim da função de cobrador lá no transporte coletivo. Centenas de trabalhadores podem ser afetados com isso. Vamos chamar o PC com o destaque ao vivo por aqui? E afinal, a função de cobrador de ônibus em Blumenau será extinta? Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores abre caminho para essa possibilidade. E mais de 430 trabalhadores estão com os empregos ameaçados. E afinal, o valor da tarifa vai ficar mais barato? Em instantes, aqui no SCC Meio-Dia. Estamos
Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta quarta-feira. E com informação do momento, Maria Esther, nossas equipes estão levantando mais detalhes. Ocorrência agora atendida pelo Corpo de Bombeiros na região do Morro do Baú, entre os municípios de Ilhota e Gaspar. A primeira informação que nós temos, Maria Esther, é de um homem que está perdido nessa trilha, que não é uma trilha simples, é uma trilha no local de difícil acesso, o Morro do Baú, um ponto já muito conhecido, principalmente de quem é da região do Vale do Itajaí. E daqui a pouco a gente atualiza essa informação, como nós estamos vendo, né, Maria? Até o acionamento do Arcanjo 03 para tirar essa pessoa lá da trilha. Agora, a gente muda de assunto por aqui, Zanotto, pessoal de casa. A gente vai trazer uma informação interessante. O número de partos realizados dentro de ambulâncias do SAMU tem aumentado aqui em Santa Catarina. E Lages, né, na Serra Catarinense, que se destaca, né, Maria Esther, entre as cidades com mais registros de nascimentos dentro de ambulâncias ao longo desse ano. E essa situação reforça a importância do preparo técnico e também da humanização no atendimento pré-hospitalar. Quando a gente fala de parto, gente, eu passei por isso, eu sei exatamente do que a gente está falando. O quê? Nasceu né? na ambulância? Não. Ah. Mas de humanizar, de trazer as pessoas para perto, de entender a mãe, de entender o bebê, a família nesse momento. A Shaina também, né, tem 2 filhas, sabe exatamente do que eu estou falando. E a importância disso, né, desses profissionais aqui, ó, do SAMU estarem preparados, da prefeitura estar preparada para isso. Shaina, conta pra gente mais detalhes, quantos partos em ambulância foram realizados por aí neste ano? Bom dia para você. Oi, Maria Esther, bom dia para você, para o Zanotto e a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Olha, realmente, tudo que você falou é isso, né, Maria Esther? É esse preparo, né, que o pessoal do SAMU tem para poder atender esse tipo de ocorrência. Aqui na região da Serra Catarinense, no Planalto Serrano, foram registrados esse ano, em 2025, 33 partos realizados dentro das ambulâncias do SAMU. Esse número aí coloca Lages como 5ª cidade do estado em número de partos realizados dentro das ambulâncias. E esse número tem aumentado cada vez mais. Segundo o levantamento feito pelo SAMU, então, só de janeiro a outubro de 2025 já foram registrados 854 partos em ambulâncias em todo o estado, o maior número dos últimos anos. E aqui em Lages, então, Lages se destaca como a 5ª cidade, né, catarinense com mais partos realizados nas unidades de suporte básico e também suporte avançado, somando 33 ocorrências. À frente de Lages, apenas Joinville, Chapecó, Itajaí e Jaraguá do Sul. Entre 2022 e outubro de 2025, o SAMU atendeu mais de 3.400 partos nas unidades terrestres do estado. E eu estou aqui numa ambulância de suporte básico do SAMU aqui em Lages, né, para falar um pouquinho, então, sobre esses dados aí que chamam a atenção. Por isso eu vou conversar com o coordenador médico do SAMU do Planalto Serrano, o Dr. Ricardo Gargione, que vai falar para a gente, né, sobre essas ocorrências que vocês atendem com relação aos partos. Aqui, então, no Planalto Serrano, esse número bastante expressivo que coloca Lages, então, na 5ª posição, que é um atendimento complexo, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Chayane, bom dia a todos. Na realidade, é realmente um atendimento bastante complexo, né, porque não é um ambiente controlado, né, para isso, né. E o ideal é que o parto aconteça em ambientes controlados para a gente poder ter uma maior segurança tanto para a mãe quanto para o neném, né. Mas a nossa equipe extremamente qualificada e nós temos todos os equipamentos necessários para realizar isso, estamos sempre prontos a atender. Sempre que acontece, geralmente, ou a criança nasce dentro da ambulância, ou a gente tem casos, como aconteceu aqui em junho desse ano, aqui em Urupema, onde o bebê acabou nascendo dentro do carro da saúde, que eles estavam vindo de Urupema, e aí não deu tempo, o SAMU acabou encontrando, né, na estrada e fez todo aquele primeiro atendimento pré-hospitalar. Geralmente, os partos acontecem dentro da ambulância, mas às vezes acontece também de acontecer dentro do carro da família, né? Exato, né? Na realidade, a família já está em deslocamento, né, por conta do trabalho de parto, né, e às vezes não dá tempo mesmo, é muito rápido, às vezes questões de 5 minutos, né, o neném já está num período expulsivo, isso faz com que a gente tenha que fazer essas atuações aí, mesmo em outros ambientes ainda fora da ambulância, né, às vezes via pública, às vezes dentro de carros ou até de outros locais também. E aí aqui em Lages, né, o Planalto Serrano se destaca por esses números também serem altos. Qual que é o principal motivo, doutor, que acontece isso?
Bom, uma das condições que nós temos aqui no Planalto Serrano é porque, na realidade, nós temos uma distância territorial muito grande, né? Então, nós temos aqui locais muito distantes, às vezes com difícil acesso, e às vezes a locomoção até um centro de referência, que é Lages, né, para a realização dos partos, às vezes ficam bastante distantes e esse tempo, às vezes, é primordial para isso. E aí, às vezes, daí a criança nasce, né, dentro da ambulância ou mesmo dentro do carro, e aí o SAMU chega rapidamente e fica depois a lembrança, né, para a família desse nascimento inusitado que acontece com essas crianças, né? Graças a Deus a gente tem tido bons resultados, né? A gente não teve nenhuma intercorrência nesse período todo que a gente está por aí, mas a gente tem que lembrar que não é um ambiente ideal, né? E às vezes as intercorrências podem acontecer, né? Então a gente tem que cuidar muito dessa questão para a gente ter que ficar com que o neném e a mãe fiquem sempre bem, né? Doutor Ricardo Gargioni, obrigada pelas informações. Doutor Ricardo, que é o coordenador médico aqui do SAMU do Planalto Serrano. Então, tá aí nessas informações, a gente trazendo essas informações importantes, né? E também que chamam a atenção com relação aos nascimentos, aos partos realizados pelo SAMU, que das crianças que nascem dentro das ambulâncias, às vezes não dá tempo realmente. Inclusive, a gente mostrou há uns 3 meses atrás aqui no SCC Meio Dia um caso, né, de uma família em que o pai realizou o parto, né, do filho, da filha, na verdade. A mulher e ele estavam dentro do carro com os outros 3 filhos, não deu tempo, ele teve que realizar o parto ali rapidamente, o SAMU chegou também rapidamente, fez esse primeiro atendimento e encaminhou a família para o hospital. A gente mostrou aqui no SCC Meio Dia, inclusive, esse caso aqui de Lages. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado. Já imaginou, Zanotto? Você tem que fazer o parto das suas filhas? Jesus, só se vier a terceira. As 2 primeiras, não. A missão era só levar até a maternidade, pegar na mãozinha, dar aquele apoio, porque pro homem é mais fácil, né? Pro homem é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. A mulher que fica lá horas e horas em trabalho de parto, né? Passa por tudo aquilo. Mas muito bacana essa informação e saber que a gente tem profissionais, né? Tem ambulâncias preparadas para isso aqui em Santa Catarina. Obrigada, Shaina. Daqui a pouco ela vem com mais informações da Serra, porque agora, Marister, vamos a Blumenau falar desse projeto de lei que passou na Câmara de Vereadores e encaminha o fim da atividade de cobrador no transporte coletivo lá em Blumenau, que já acontece aqui na capital até, né? Exatamente. Essa decisão coloca em risco o emprego de aproximadamente 400 trabalhadores. Vamos chamar o PC agora para ele explicar como é que foi essa sessão, se isso já tem data também. Conta pra gente, PC. Muito bem, bom dia para você, Marister, bom dia, Henrique Zanotto, bom dia a todos. Nós falamos aqui da frente do terminal de ônibus da Proeb, região central da cidade. Importante informar para o pessoal de casa que hoje os ônibus circulam normalmente. Ontem, em protesto, a categoria realizou uma paralisação relâmpago entre o final da manhã e o início da tarde. O que mudou aqui em Blumenau? Existia uma lei de 2003 e essa legislação aprovada pela Câmara de Vereadores, ela garantia, determinava, obrigava que a empresa ou as empresas concessionárias do transporte coletivo, obrigava que essas empresas mantivessem 2 profissionais dentro de cada ônibus, ou seja, motorista e cobrador. Uma lei que garantia e que obrigava a presença de cobradores de ônibus também. E aí, o que a Câmara decidiu ontem? Decidiu derrubar essa lei. Essa lei foi revogada. Foi uma proposta do governo municipal, a prefeitura que tomou essa decisão de encaminhar o projeto de lei até a Câmara de Vereadores. A prefeitura fez isso e convocou então convocou os vereadores para uma sessão extraordinária. O que o governo municipal alega? O governo municipal diz que essa mudança de acabar com a função de cobradores é uma tendência nacional e que já está consolidada em outras regiões do país. Então justifica essa decisão, né? Falando que é uma tendência nacional e que a modernização tecnológica impõe essas mudanças que vão, inclusive, segundo o governo, garantir mais eficiência na prestação do serviço. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Blumenau não concorda com essa posição. Eles protestaram ontem na Câmara de Vereadores. Trabalhadores e sindicato protestaram contra a proposta do governo. Mesmo assim, a proposta foi aprovada. A maioria, a base governista, votou pela derrubada, pela revogação da lei que garantia os cobradores. Eu vou chamar agora a fala do líder do governo, que disse que a lei de 2003, inclusive, era
inconstitucional. E ele defendeu essa mudança. A gente confere agora a fala do líder do governo, Flavinho, vereador do PL. Outro ponto importante que eu faço questão de dizer é que esse projeto não vai acabar com os cobradores. Serão mantidos cerca de 60 a 80 cobradores em linhas, especialmente nas linhas troncais de maior movimento, e não haverá, e é importante esclarecer isso aqui, não haverá demissão automática. A empresa concessionária será obrigada a apresentar um plano de reaproveitamento de mão de obra, com realocação em outras áreas do sistema, novas funções, inclusive a oportunidade de virarem motorista, para quem tiver, é claro, interesse nesse perfil. Uma emenda ao projeto do governo foi apresentada pela vereadora Silmara Miguel, do PSD. A vereadora disse que uma das propostas, né, é garantir que não haja uma demissão em massa imediatamente e que os profissionais sejam realocados, que passem por capacitação profissional. Essa mesma emenda também propõe uma revisão extraordinária no valor da tarifa, que possa garantir uma redução na passagem, no valor da passagem de até 75 centavos. O vereador do União Brasil, vereador do União, o professor Gilson, questionou essa informação e disse que duvida que o valor da passagem em Blumenau terá redução. Eu ouvi, eu saí da sala e eu falo aqui, mentiroso, se disse que vai baixar 75 centavos a passagem. Mentira, é mentiroso. Não vai. Eles vão fazer como sempre fizeram os prefeitos. Vai chegar lá e vai dizer, a empresa pediu R$10, a Agir falou que é 9 e o prefeito, que é um bonzinho, deixou por R$6,50. Não vai baixar, não vai. E vai mexer na tarifa técnica. E se baixar, talvez eu quero que eles façam aqui um contraponto para dizer, olha, nós baixamos, é mentira. Eles vão dar através de subsídio. Vão fazer por cima e dar por subsídio. Vocês sabem disso. É matemática pura, não tem conversa. Devoto de São Tomé, quer ver para quê? Quer ver para crer. Se o valor da passagem vai baixar em Blumenau com a extinção da função de cobradores. Falar em cobradores, eu estou aqui com a dona Neuza Rainer. Ela é cobradora de ônibus há 18 anos. E esse final de ano vai ser com essa preocupação de perder o emprego, dona Neuza. Como é que vocês receberam essa notícia da Câmara de Vereadores? Bom dia. Bom dia. É uma notícia muito triste para nós, né? Porque, como eu digo, apesar de a gente saber que isso poderia acontecer, eles pegaram a gente de surpresa, né? A gente não imaginava. E eu acho que isso não é uma coisa para agora, uma notícia para Natal, nós, né? Olha a tristeza que nós vamos passar com essa incerteza de quando a gente voltar, não saber se nós vamos estar aqui ou não. A qualquer momento podemos não estar mais e tal. Para quem gosta do serviço, como diz outro, isso é muito triste. Presente de grego, então, presente de Natal. Presente muito triste para nós esse final do ano, meu. Tá bom, dona Neuza, obrigado pela sua participação. Volta lá para a cabine, ela é cobradora aqui no terminal, mas também atua na circulação dos ônibus. Então, essa é a informação, Zanotto. A lei de 2003, que garantia a obrigatoriedade dos cobradores nos coletivos da cidade, essa lei foi derrubada, o que abre o caminho, então, para que a função de cobrador seja extinta aqui no município. A gente vai seguir acompanhando essa polêmica. A Prefeitura diz que é uma tendência nacional já consolidada em outras regiões, em outras cidades do país e que a modernidade tecnológica vai garantir a eficiência na prestação de serviço que muita gente também questiona. Nós vamos seguir acompanhando. Zanotto. Obrigado, Paulo César, pelas suas informações, então, desse caso, né, ainda polêmico, envolvendo a possibilidade, né, da extinção do cobrador lá em Blumenau, embora nós vimos na fala do líder do governo que não, que vão remanejar, mas não é bem assim, né? Se a pessoa não é, por exemplo, habilitada, não é de um ano para o outro que vai conseguir dirigir um ônibus, precisa passar, né, da A, da B, para C, para D, vamos ver como vai ser, né, Maria? Quero aproveitar que o PC está aqui com esse dia bonito também, PC, quero perguntar, assim, de amiga, uma pergunta de colega, assim,
Você tá com seus exames do coração em dia, PC? Porque vai que hoje à tarde você tem emoções muito fortes. Como é que tá seu coração? Tá tudo em dia por aí, PC? Não, eu estou angustiado hoje, Maria Esther, mas é por conta do trabalho. Estou com muitas tarefas, estou com um corre para resolver agora para o SCC Sport. Então, nesse momento, Maria Esther, abrindo meu coração, estou aflito para dar conta de tanto trabalho. Depois das 2 horas da tarde, quando chegar ali por volta de 10 para as 2, daí eu tenho um outro problema, né? Que é a arritmia cardíaca, né? Aí o coração dispara, a pressão vai a 25/19, agora está em 18/23, mais ou menos, né? A tendência é a pressão arterial só aumentar daqui para frente, tá? Eu tô ansioso mesmo, viu? Eu queria só aproveitar para mandar um recado para o Zanotto. Ontem, Zanotto, eu encontrei o Sidney Formento. Sim. Uma lenda da cobrança da Rádio Nereu Ramos. Sidney Formento te mandou um grande abraço. Ele é fã também da Maria Esther. E ele me contou uma história, Zanotto, que tu tinhas uma motinho, a tua primeira moto na vida. CG95. Faltou óleo, Zanotto. Lá na Itupava Central. Mandou um abraço para ti. Lá na Itupava Central, bem pertinho para voltar para a rádio, né? É fato verídico. A CGzinha 125 fazia a unidade móvel lá na Rádio Nereu Ramos em 2001, 2002. Um grande abraço ao Sidney Formento, que era o nosso também um colega de motocicleta, né, que fazia as cobranças sempre com a sua moto. Grande figura. Valeu, PC. Uma ótima tarde. Espero que no final da tarde os pássaros possam cantar. Isso, né? Aquela coisa o seu toda. coração relaxe. O ar mais puro. Fique mais tranquilo. Pãozinho, PC, peraí, rapidinho. Depois eu falo. Eu só ia perguntar se você, quando chegou na padaria hoje de manhã, que cada região é um jeito, né? O gaúcho, por exemplo, fala, eu não quero um pãozinho, eu quero um cacetinho. Aqui em Florianópolis, você quer um pãozinho, você fala, eu quero um pão de trigo. E tem também o pão francês, né, PC? Você, quando vai na padaria, pede como o pãozinho? Pãozinho. Aqui é Pão francês, pãozinho francês, não. Já... É pãozinho, pão francês, pão francês. Pãozinho. Pãozinho, hoje não precisa ser pão francês, hoje pode ser só pãozinho, tá tudo certo. Valeu, PC, obrigada, viu? Pessoal, essa semana tem mais Kombi do Verão SCC-SBT passando nas praias da Grande Florianópolis. E a parada de hoje é onde, hein, Zanotto? A Barra da Lagoa, só dá gente boa. E quem está lá? Ele, Laércio Botega. Olha, que bonito que ele ficou. Que camiseta bonita, Bom dia, Laércio Botega. Foi necessário usar toda a quantidade de malha prevista para 2026 em todas as malharias. Não tinha malha suficiente para fazer uma camiseta para mim. Agora, ô Maria, o Zanotto falou que ele come cacetinho, né? Ele pede cacetinho, é isso? Não. É a maneira de pedir o pão. O gaúcho é o cacetinho, pão de trigo, pão francês. Não, eu sei. Tá. É o pão francês. Sabe como eu chamo? Até o Nereu Filho concorda comigo. A gente chama o pão francês, o cacetinho, de pão d'água. Pão d'água. Pão d'água. É outro tipo de pão, segundo o irmão. Que pão é? É mais a região ali do sul do estado, é pão d'água. No sul do estado chama de pão d'água o nosso pão de trigo francês, aqui. né? E o nosso pão de trigo aqui, lá em Curitiba, no Paraná, é pão francês. Exatamente. É francês. Então é isso. É. Laércio, faz um convite pro pessoal ir até a Barra da Lagoa gente, hoje. seguinte. Claro, convidar o pessoal aqui. Inclusive, nossa estrutura tá montada já aqui, ó. Tô com o guarda-sol, tô com a cadeira, tô com a prancha e, claro, muita gente na praia. Gente, olha, vou te falar uma coisa. Tô com inveja desse povo que na quarta-feira tá na praia já aproveitando. E nós estamos na Barra da Lagoa, porque já tem uma tarde a nossa Kombi do Verão circulando pelo estado, circulando pelas praias da Grande Florianópolis. E hoje nós estamos aqui na Barra da Lagoa. Toda semana nós vamos estar numa praia da Grande Florianópolis. A próxima, já a gente vai revelar, mas hoje nós estamos aqui na Barra da Lagoa. O Nereu Filho vai mostrar aqui mais um pouco a movimentação na Barra da Lagoa. Muita gente curtindo hoje aqui, um sol para cada um, tá um solzão.
o chão, a areia está fervendo, pegando fogo, mas claro, o povo não arreda o pé e aproveita. Vai dizer, Maria Esther, vai dizer Henrique Zanotto, que não dá uma inveja de tirar essa gravata, esse paletó, Henrique Zanotto, e dar um mergulho aqui na Barra da Lagoa. Aliás, o Zanotto adora vir na Barra, né? Ele bota a sunga dele e aproveita a Barra da Lagoa. A Fê só fica de olho, fica policiando ele, né, Zanotto? Eu fiquei curioso se você está descalço, pé na areia, ou se tem um chinelinho, porque você falou que a areia está quente, né? Isso o Nereu pode mostrar pra gente aí todo o seu traje? Então, eu que pé é esse, Laércio? Peraí, eu estava no começo do Vivo, sem o chinelo, sem a sandália. Eu estava assim. Aqui, vem cá aqui. A Lívia, a nossa estagiária. Eu não estava? Estava. E ela viu que eu estava mexendo com o pezinho na areia e disse, não, vou colocar. Enquanto o Zé Nereu foi mostrar pra ela, eu fui colocar o chinelo. Não, tá doido? Que mais esse pezinho aqui, esse pezinho parece um pão. Pão d'água cheio de areia. Um pão d'água. Exatamente. Valeu, Laércio. Daqui a pouquinho ele volta com mais animação, com brincadeiras. E você, convidado, vá lá dar um oi pro Laércio, aquele abraço na Barra da Lagoa. Valeu, querido. Vamos seguir por aqui? A gente vai falar agora. Um dos maiores desafios de uma mãe é voltar ao trabalho e ter onde deixar o filho. Em Balneário Rincão, o município tem investido em educação e ampliado as vagas em escolas. Olha só na reportagem. Um dos maiores desafios de uma mãe após o nascimento de um filho é voltar a trabalhar e ter um local confiável e seguro para deixar a criança. A Bruna é mãe do Anthony e assim que ele nasceu, ela achou que não ia voltar a trabalhar tão cedo. Eu estava em licença maternidade, eu não sabia o que fazer com o bebê, né? Eu pensei, o que eu vou fazer com o Anthony? Pensei, eu acho que eu não vou poder trabalhar até ele ficar grandinho para mim poder colocar ele na creche, né? Porque antes era só a partir de 1 ano, né? 1 ano e pouco que podia botar. Morando em Santa Catarina há 3 anos, ela ficou mais aliviada depois que conseguiu uma vaga em uma creche no bairro onde ela mora. Porque a minha família é toda do Rio Grande do Sul, eu não tenho ninguém de confiança aqui no Balneário Rincão. Daí o que eu vou fazer com ele? Aí, graças a Deus, abriu essa oportunidade, né? Dessa creche e dessa salinha de berçário para mim poder deixar ele ali. Daí eu fiquei mais sossegada, podendo trabalhar em paz. Por isso, o município está construindo 2 novas unidades de ensino para atender a demanda. Balneário Rincão tem aproximadamente 17 mil habitantes e esse número aumenta para quase 200 mil na alta temporada de verão. Depois da pandemia, várias famílias escolheram morar aqui no município, vindas principalmente de cidades vizinhas e também do estado do Rio Grande do Sul. Tudo isso fez com que aumentasse a demanda por vários serviços, como a educação. Só nesse período, a procura por matrículas dobrou. Onde muitas pessoas escolheram Balneário Rincão para fixar sua moradia. E a educação não é diferente. Então, nós temos aí uma ampliação das nossas matrículas significativas, né? Passamos aí para mais que o dobro de alunos hoje na rede municipal. Estão em fase de construção uma creche com 250 vagas e uma escola de ensino fundamental em tempo integral, que vai atender 380 estudantes. Todas elas de acordo com o padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com investimento de quase 15 milhões de reais. Nós estamos aqui num ponto estratégico, localizado entre 2 bairros, próximo ao Distrito Industrial, e essa demanda, ela vem de encontro à nossa necessidade. Nós temos aí uma procura significativa por novas matrículas na rede municipal aqui do Balneário Rincão e principalmente para atender a necessidade de mães e pais trabalhadores. E não basta só conseguir uma vaga. As mães sempre percebem quando a criança se sente bem no local onde ela vai todo dia. Só tenho a agradecer, ele é bem tratado, dou um banho nele, ele já vem alimentado para casa. Está sendo bem cuidado mesmo, não tem que reclamar, só agradecer pelas prof dele. A previsão de conclusão das obras é para o final do ano de 2026. E essa é a ideia: ampliar os serviços oferecidos na educação sem perder a qualidade, para que não só os veranistas se sintam acolhidos, mas também quem escolheu viver aqui. O Rincão ele tem sido, de fato, uma região, uma cidade muito boa de se investir. Então isso, com certeza, atrai as pessoas e, por isso, tudo que se oferta, a demanda ela acaba aumentando. Então, acredito que tudo isso que se investe
de fato, o aluno acaba sendo o maior beneficiário. Muito bem, já estou aqui no nosso portal SCC10 junto com a Sofia, porque ela tem aí uma novidade, um convite para fazer para o pessoal de casa, né, Sofia? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia para quem nos acompanha. O público pediu e o SBT atendeu. Olha só, um episódio inédito de Chaves vai ser exibido no especial de Natal hoje no SBT, depois do programa do Ratinho. Pelo vídeo divulgado, já dá pra gente saber que o tema é Natal. A gente tem o teaser aqui na nossa matéria do portal SCC10. Vai passando ali, inédito! Então. Inédito! Daí, ouvindo, né, se a gente clica ali no vídeo, dá pra ver que é realmente um especial de Natal na Vila. Vila preparada aí pra receber o Natal. E nunca passou na TV aberta. Então, por isso, né? E essa decisão, Maria, de trocar aí, de exibir o Chaves, né, veio depois de uma polêmica envolvendo o SBT e o cantor Zezé de Camargo, que publicou um vídeo nas redes sociais cancelando a participação dele no especial de Natal. E essa manifestação aconteceu depois de ele discordar da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News, que aconteceu na última sexta-feira. Depois disso, gente, teve carta aberta da diretora do SBT, a Daniela Bravanel, nota de esclarecimento e pedido de desculpas do cantor, posicionamento de várias instituições aí, e o público dentro disso tudo vinha pedindo para trocar o show por um episódio do Chaves. E a emissora acatou. A cara do Silvio Santos, não, realmente, é a cara né? do SBT isso, gente. Não tem como ser mais SBT, né? Então, aqui no portal, né, dá para acompanhar toda essa história, viu? Tem os posicionamentos, o que disse cada um, o vídeo do Zezé de Camargo, a nota da Daniela, também o posicionamento da Beth, por exemplo. E, como eu mostrei para vocês, o trailer, então, desse episódio que vai passar hoje, depois do programa do Ratinho. Imperdível! Já deixa anotado aí, já coloca o alarme também para vocês acompanharem esse episódio inédito de Chaves, especial de Natal hoje na tela do SBT. Fechou. Obrigada, Sofia. Zanotto. Isso. Vamos lá com mais informações aqui no nosso SCC Meio-Dia. Atenção, chega agora novas imagens do que está acontecendo lá na região do Vale. A informação vem do Corpo de Bombeiros, receberam um comunicado de um homem perdido numa trilha. Agora, não é qualquer trilha, é o Morro do Baú, é um local de difícil acesso. Tem a fala do bombeiro, a gente vai com a fala do bombeiro porque eu estou vendo na imagem o helicóptero Arcanjo 03 e me parece ali embaixo ele já sendo resgatado, né? É bem provável que é isso, que é o homem que estava então perdido. Deixa eu ver se a imagem fecha mais um pouco agora, porque é aquele cesto, né? É o homem que foi para a trilha. Vamos ver se os bombeiros têm mais detalhes do que aconteceu, se ele sofreu um acidente, se ele somente ficou perdido na mata, mas foi localizado então. Deixa eu ver. Fomos acionados para um resgate aqui no Morro do Baú, onde a primeira informação que a gente teve do solicitante era um masculino que teve uma queda na trilha. Rapidamente a gente organizou uma equipe, acionou a aeronave Arcanjo e nesse momento a aeronave Arcanjo está fazendo o resgate, o içamento da vítima lá do meio da trilha. Segundo as informações do resgatista que está no local, a vítima está estável, mas a gente está esperando a vítima chegar aqui no local para passar por uma avaliação médica da equipe médica do Arcanjo e posteriormente conduzir ao hospital. Isso aqui agora vem a informação do Morro do Baú, mas você já viu outros casos. Esse último fim de semana nós tivemos aqui na capital, na região da Lagoinha do Leste, sul da ilha de Santa Catarina, um turista israelense que também se perdeu na trilha. E, infelizmente, a cada temporada de verão, esses casos voltam a virar ocorrência com atendimento dos bombeiros, né? Lá na trilha do Baú não é uma trilha de difícil acesso. Então, a recomendação que a gente passa, para que a gente possa explorar as belezas naturais que nós temos no nosso estado, é procurar alguém capacitado. Nós temos o IFSC, o Instituto Federal de Ensino aqui em Santa Catarina, no governo federal, ele oferece esse curso de condutor ambiental. Procure alguém que conhece a trilha, se não há esse profissional capacitado, ao menos alguém que é nativo, que é da região, que possa levar as informações para que um momento de lazer, descontração, um passeio, não se transforme em uma ocorrência. Em alguns casos ainda mais grave, imagina uma fratura, você ficar lá com o braço, com uma perna, um tornozelo quebrado, no meio de uma trilha, e ainda mais sozinho, né? A recomendação é não fazer trilhas de difícil acesso sozinho, sempre acompanhado de alguém. E aqui o caso, então, dos bombeiros que conseguiram socorrer essa vítima. Hoje pela manhã, eu e o Ari Alencar estivemos em uma padaria que está desativada e no local um senhor estava dormindo porque ele pediu abrigo, não tinha onde ficar. E de repente acontece um incêndio e ele foi salvo graças a essa ação heróica dos bombeiros. A reportagem é minha e do Ari, você confere agora aqui na tela do SCC, material que você vai ver só aqui na nossa emissora.
Essa é a Avenida Heriberto Ilse, conhecida como a Estrada Antiga de Barreiros aqui em São José. Eram por volta das 11h30 da noite, quando os bombeiros receberam um comunicado que nesse endereço estava acontecendo um incêndio. Aqui na parte da frente funciona essa pequena mercearia. E na parte dos fundos, há bom tempo já atrás, funcionava uma padaria, mas hoje está desativada. Acontece que nessa última terça-feira, o proprietário dessa padaria contratou um senhor de 64 anos para que ele prestasse os serviços durante o dia. Ele fez esse serviço, recebeu o dinheiro e durante a noite ele pediu se poderia retornar nesse local para pernoitar, passar a noite. E essa autorização foi dada. O problema é que um incêndio aconteceu. Os bombeiros tiveram que chegar no local e arrombar uma das portas, porque a informação que eles receberam que dentro desse local, já em chamas, estava uma pessoa. Aqui é uma das portas que foi arrombada. E aqui dentro estava esse senhor de 64 anos dormindo. Antes da chegada dos bombeiros, está aqui quem fez o primeiro arrombamento naquela porta. Essa porta aqui, deixa eu mostrar, é a porta dos fundos, olha. Ela dá acesso aqui à região da Bahia Norte. Vejam, aqui atrás... Essa porta, então, foi arrombada e o próprio proprietário dessa padaria desativada foi a primeira pessoa a chegar no local e fazer o combate às chamas. O detalhe é que, como a padaria está desativada, aqui nós temos ainda um forno, vejam, aqui muita lenha e ali o forno. E era justamente esse forno que foi utilizado ainda no dia anterior pelo aquele senhor. A gente vê aqui nesse espaço ainda, ó, até a cobertinha que ele estava utilizando, ó. E ele estava deitado não em cima aqui dessa cama, mas deitado no chão. E foi justamente isso que pode ter salvado a vida dele, porque quando os bombeiros chegaram, e o senhor também, ele já estava desacordado, né? Estava desacordado, sim, estava desacordado. E a gente chegou rápido aqui, porque eu moro bem perto aqui de 3 casas. Então, quando a gente viu que estava estralando o fogo, saímos correndo. Um arrumou uma porta, outro arrumou outra para salvar o homem. Mas ele está bem. E a gente viu ali, o senhor até comentava os vestígios do forno, né? Embora estava desativado, a suspeita é que ele teria colocado essa lenha, quem sabe até para se aquecer, porque foi uma noite gelada também, né? Sim, sim, é verdade, é isso mesmo. É esse motivo, acho que aconteceu, que ele botou o fogo para se esquentar. E o senhor mencionava que foi um ato solidário de vocês, deixando que ele passasse a noite aqui nesse local, porque não é um local para dormir, mas ele não tinha outra opção, né? Não tinha outra opção, verdade. Os filhos moram aqui na frente, né? Até para dar um apoio para o pai, porque ele estava dormindo aqui numa borracharia, logo aqui. Só que chegou 9 horas, então a borracharia estava fechada. Ele esteve na minha casa, eu não estava, eu estava dormindo, e ele falou com a minha esposa, Dona Cida, chorando, estava com frio, com fome. Dona Cida, eu não tenho para onde dormir. A senhora me alcança a chave da padaria, daí eu vou dormir lá e amanhã de manhã cedo já levanto e já começo a trabalhar. Foi onde veio essa tristeza. Porque ele até tinha trabalhado tudo certinho, o senhor pagou ele no dia anterior? Sim, sim, porque, na verdade, é o meu amigo que pegou ele para trabalhar, que é o dono aqui de tudo, né? Então, quer dizer, ele trabalhava 4 horas, é um incentivo, né? Então, ele trabalhou aqui das 8 até meio-dia fechou, foi embora, entendeu? Pegou o dinheirinho e foi embora. Daí, depois, vou dar uma volta lá na serraria, seu Ed. Eu falei, pô, cara, fica aqui, já estás aqui, vai descansar. Não, daí quando deu 9 horas da noite, ele voltou. Foi onde que ele foi na minha casa, pegou a chave e veio para aqui para dormir. Deixa eu conversar com a nora dele, ver o que ela tem de informações, porque os bombeiros passaram que quando eles conseguiram ter acesso, ele aqui nesse espaço nós estamos, ele já havia inalado bastante fumaça, já estava até um pouco desacordado, né? Sim. E agora, como é que ele está? Agora ele está estável, está entubado, né? Onde a gente esteve lá no hospital, a médica falou que ele chegou lá consciente. Tudo que ela perguntava, ele respondia, ele soube falar o nome dele, a idade... E falou que ele está tentando apagar o fogo. A gente não sabe se ele colocou fogo para queimar as madeiras e depois acabou caindo e pegou fogo e ele tentou apagar. A gente realmente não sabe, né? Eu não estava em casa no momento, eu cheguei depois. O que dá para saber é que essa questão dos minutos, né, do chamado até a chegada dos bombeiros, foi fundamental para salvar a vida do seu sogro, né? Porque já estava desacordado já, né? Foi fundamental. Que eles chegaram até aqui rápido, sabe? Todo mundo estava ligando e o bombeiro informou que já tinha ocorrência. Chegaram em questão de 20 minutos, mais ou menos, menos ainda. E quando chegaram, já entraram aqui, já tentaram tirar ele. Ele saiu daqui desacordado. Eu vi ele só sendo carregado. Que ele possa se recuperar, ainda mais esse momento agora de Natal, tudo da família, né, querida?
Aí eu espero que ele saia dessa, sabe? Porque ele não é uma pessoa ruim. O problema dele é a cachaça. É só isso. Ele é uma pessoa boa. Só que quando ele bebe, ele se transforma, sabe? E a gente espera que ele realmente saia dessa. Aqui no final, a Nora acaba trazendo, né, uma situação da família deles, mas de muitas famílias que sofrem com isso. Não sei se você passa por isso, se você tem alguém próximo que é vítima do alcoolismo, mas é um mal, né, gente? O álcool é uma droga lícita. Em alguns casos, destrói a pessoa e destrói quem está no seu ambiente familiar. E, infelizmente, é o caso desse senhor, que foi salvo pelos bombeiros, mas está numa situação de rua, porque nem os filhos conseguem mais lidar com esse problema. Vão tentar agora, assim que ele receber alta do hospital, junto com a assistente social de São José, encaminhar ele para um tratamento em uma clínica, como já aconteceu em outras vezes. O problema é quando volta, né, quando sai do internamento, volta, acaba consumindo bebida alcoólica e fica em situação como essa, né, de não ter um espaço digno para dormir, para pernoctar. E esse comerciante que abriu essa oportunidade, infelizmente, acabou tendo esse grande prejuízo com esse incêndio, né? Vamos lá, daqui a pouco a gente traz informações atualizadas do IMA, o Instituto do Meio Ambiente, analisou o resultado, a gente vai trazer na sequência do que tinha naquela espuma que aparece agora com frequência na Lagoa da Conceição. O Jean Ferreira está no local, traz o destaque, daqui a pouco a informação completa, Jean. Exatamente, Zanotto. A gente já está aqui na Lagoa da Conceição, um caso que a gente tem acompanhado já aqui desde outubro e agora voltou, né, nessa última semana, a espuma na Lagoa da Conceição aqui. Como você bem disse, agora saiu o resultado do IMA, né, sobre essa análise que foi feita em laboratório. E a gente já está aqui também com o professor Paulo Horta, biólogo da UFSC, que daqui a pouquinho vai conversar com a gente sobre esse resultado, né, para entender o que seria isso e quais medidas aqui podem ser adotadas, tanto emergencialmente como também a longo prazo para a Lagoa da Conceição. Em instantes a gente chega aqui com todas as informações no SCC Meio-Dia. Estamos de volta e agora nós voltamos a falar da espuma da Lagoa da Conceição. Um dos pontos turísticos da ilha de Florianópolis, aqui da ilha de Santa Catarina, que volta a ser o centro das atenções, mas não por um bom motivo, né, Zanotto? Antes fosse, né? Infelizmente, essa situação que a gente vem acompanhando ao longo do ano de 2025 e agora com atualizações, porque eu lembro que ontem o Jean Ferreira estava até antecipando, né, Maria, do resultado do IMA. Afinal, o que tem nessa espuma toda que a gente vê em vários cantos da Lagoa da Conceição? Jean Ferreira, a informação ao vivo é contigo. Zanotto, Maria, a gente volta aqui da Lagoa da Conceição mais uma vez, né, com esse assunto que nós estamos repercutindo, já foi alvo do debate aí também no estúdio, algumas vezes aqui a reportagem ao vivo fazendo da Lagoa da Conceição, do Porto da Lagoa. Ontem nós entramos de lá do Porto da Lagoa, inclusive mostrando ali uma espuma muito densa que se acumulou justamente naquela parte da orla por conta do vento, né, e da maré que foi levando para lá aquela espuma densa, grossa, bastante espessa. Como você trouxe, Zanotto, ontem mesmo à tarde, depois das nossas cobranças também, chegou o resultado dessa análise que foi feita pelo IMA, o Instituto do Meio Ambiente, e eu vou trazer então aqui esse resultado, essa resposta, e depois a gente também vai conversar aqui com o professor Paulo Horta, que é biólogo da UFSC, para entender, né, esse resultado e também conversar sobre essas possíveis soluções para a Lagoa da Conceição. Pois bem, o IMA informou por nota na tarde de ontem que uma nova equipe técnica realizou essa análise da lagoa, né, dessa espuma que voltou a aparecer, e esclareceu que o fenômeno tem origem biogênica, ou seja, não há indícios de contaminação química artificial. As causas são naturais, o fenômeno é resultado da mistura entre o excesso de nutrientes na lagoa e a agitação causada pela passagem do ciclone aqui que provocou efeitos aqui na ilha. E também sobre a influência do mar, a entrada da água do mar para o interior da lagoa causou turbulência e a decomposição da biomassa aqui existente na lagoa, liberando substâncias orgânicas que geraram então a espuma. O monitoramento ele é feito constantemente e identificou uma comunidade densa de fitoplâncton, espécies marinhas, confirmando então o padrão, né, dos eventos anteriores que a gente já tinha trazido lá em outubro, e também, é claro, reforçou, né, que continua analisando aqui o IMA, e apesar de a origem ser considerada natural, a recomendação é evitar o banho direto com a água aqui nesses locais que
possuírem aí, que apresentarem esse acúmulo de espuma. Essa é a nota do IMA. Pois bem, agora nós conversamos aqui, viu, Marisa Noto, com o professor Paulo Horta, porque... Professor, a gente já esteve aqui uma primeira vez conversando com o senhor, já mostramos a situação. Hoje, como a gente pode ver aqui na imagem do Ari, está melhor a situação aqui, não está aquela espuma densa, aquela mancha densa aqui, mas ainda tem uns resquícios de espuma e também em outros pontos, né, onde o vento leva. Para o senhor, o que o senhor pode trazer, né, para que a gente entenda essa nota, essa posição? É isso que já tinha sido também apresentado pela UFSC naquela primeira análise que foi feita? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Sim, infelizmente nós estamos tratando da reincidência daquele problema, que é o problema que nós conhecemos tecnicamente como eutrofização, que é resultado da poluição, da contaminação por efluente doméstico que alimenta toda a lagoa com aquilo que chamamos de nutrientes dissolvidos ou fertilizante, que faz com que as algas cresçam. E à medida que elas crescem e morrem, liberam substâncias na água, que uma vez batida pelo vento e pelas ondas, produz essa espuma, assim como o suspiro que a gente faz em casa. E é muito importante a gente saber que essas algas, algumas vezes, podem produzir toxinas. Por isso, como o IMA reforça, evite o contato direto com essa água, porque sim, representa um risco de segurança sanitária. Perfeito. Professor, né, como o senhor mesmo explicou, é por conta também da poluição, né, que cria esse ambiente propício. Que soluções, tanto a Prefeitura como a Casan, também agora em parceria, como a gente trouxe, né, ontem e nas outras entradas, que já está tendo essa conversa, essa reunião com os moradores, apresentando um plano, que possíveis soluções a Lagoa pode receber aqui, tanto emergencialmente, agora para essa temporada de verão, como a gente estava conversando há pouco, mas também a médio e longo prazo? É urgente, pessoal, que a gente redobre a fiscalização, para que nós possamos, então, ter um controle melhor daquilo que está entrando na lagoa. Mas, ao mesmo tempo, existem inúmeras técnicas que podem produzir aquilo que a lagoa está precisando, que é essa filtragem desse nutriente dissolvido, desses fertilizantes. E isso pode ser feito por diferentes organismos, mas especialmente por algas. E nós precisamos entender que, à medida que fazemos isso, damos outras oportunidades para toda essa região do ponto de vista econômico, porque essa produção de algas também representa oportunidade de uma industrialização de baixo carbono, fazendo de tal forma que a gente possa remover os poluentes, produzir o oxigênio que a lagoa precisa e gerar emprego e renda para a região de qualidade. E é importante que esse é um processo que está na nossa mão. Como tem sido dito, não é um problema de natureza técnica a poluição de um sistema lagunar como esse. É uma limitação de comprometimento ético. E é muito importante que, eticamente estruturados aí numa ética do cuidado, todas as instituições estabeleçam os arranjos que forem necessários para viabilizar as soluções que a lagoa precisa o quanto antes, a curto, médio e longo prazo. Professor, para a gente ir finalizando, está chegando a temporada de verão, a gente sabe que esse local aqui, né, como a gente conversou há pouco, enche, né, um dos pontos turísticos mais visitados. O pessoal quer conhecer, quer vir na lagoa, quer andar de stand-up, quer se divertir aqui, se refrescar. A recomendação com essa situação que a gente está vivendo aqui, se mantém, né, o cuidado, não entrar, justamente também por conta dessa liberação até de possíveis toxinas por essa substância? Exatamente. Primeiro é ficar atento àquilo que é o portal do IMA, de balneabilidade. Né? Os pontos que estão sendo monitorados precisam ser observados, para que eles orientem, né, que a comunidade possa usufruir dessa maravilha com cuidado, com a prevenção e a precaução, especialmente com as crianças e com os idosos. Mas todo mundo tem que tomar cuidado. Então, atento lá àquilo que é o portal da balneabilidade do Instituto de Meio Ambiente. Mas sempre que tiver espuma ou escuma, ou a água tenha mudado de cor, também vale a precaução e a prevenção, e o evitar esse contato direto é fundamental, até que as instituições, né, que o IMA, venha a se posicionar diante do que está acontecendo. Perfeito. Muito obrigado, professor, mais uma vez por atender a gente, esclarecer essas dúvidas, né? Algumas coisas técnicas, né, que a gente não entende, mas também o importante é lembrar, né, que isso sim um efeito
das microalgas aqui, dessa proliferação, mas por conta do ambiente que está propício aqui na Lagoa da Conceição por essa concentração da poluição. Então, um recado agora para a temporada de verão, né? Quando tiver esses pontos, como o professor falou, não entra, evita, né, tomar banho, evita principalmente crianças, idosos, como o professor falou, para que não tenha também algo pior aqui. A gente continua acompanhando e torcendo, né, para que a lagoa continue assim, linda, formosa, como é naquela canção, né, Zanotto, como você mesmo trouxe ontem, e para que essa temporada seja uma temporada aí com visitantes, com comércio, com economia girando, mas também com preservação aqui na ilha de Florianópolis. Obrigado, Jean Ferreira. Obrigado, professor Paulo Horta, pelos esclarecimentos, né? E a gente continua acompanhando essa situação agora em pleno verão da Lagoa da Conceição, sem a ponte antiga, né? Que já foi totalmente retirada. Olha ali o mergulhão, ó. Bom, mas se ele tá ali, Ali, ó. é sinal que ainda tem vida. Que a lagoa tá limpa. É. Pelo menos nesse pedaço aqui, né, Zanotto? Se tem peixinho, tem o mergulhão, que ele se alimenta justamente desses peixes, né, menores, é sinal que ainda tem vida. Mas o alerta, né, com essa questão da contaminação. Até porque, quando o professor Paulo Horta falava, me lembro da minha avó me ensinando, já plantasse agrião? Nunca plantei agrião. O melhor adubo que tem para o agrião é, por exemplo, o esterco. Que você bota essa matéria orgânica, ele vem grande, bonito. Semelhante ali, com essa quantidade que nós temos dessa poluição, com o vento, tudo tal, a alga vem, cresce. Vem com tudo. É aquele popular, o titica de galinha, né? Titica de galinha. Bota na horta que cresce tudo. Que cresce. Vem, É o adubo natural, né? É isso que acaba acontecendo, né? Com essa metáfora, mas também uma comparação com a proliferação dessas algas na Lagoa da Conceição. O que está se escondendo atrás de ti? Não estou escondendo nada, Zanotto, porque a gente vai chamar o esporte hoje, agora. A Angélica, eu vi que já está posicionada, muito bem vestida, inclusive. Sim. E hoje vai acontecer a final do Mundial. E eu vi que você veio com as cores do Paris Saint-Germain. Será? Não entendi, mas aí eu só te digo uma coisa, Zanotto. Eu também vim preparada para chamar a Angélica hoje aqui no esporte, tá bom? Tá sentindo o cheirinho? Roda a vinheta, roda a vinheta. E esta dupla, minha gente, o que vocês me dizem, Henrique Zanotto e Maria com a camisa do Flamengo? Será que a Maria está ansiosa para o jogo de logo mais? Do Flamengo? Porque claro que a gente vai falar sobre isso, porque assim, ó, o Flamengo, na minha opinião, está cansado já de levantar taça, porque esse ano, meu Deus, de taça. Será que vem mais uma por aí? A gente vai conferir aqui no SCC Esporte, trazer os detalhes desse jogo que promete movimentar o país todo. Mas agora vamos falar da Serra Catarinense, porque o time das Leoas da Serra de Lages fizeram história no futsal feminino brasileiro. A equipe catarinense conquistou de forma inédita o título da Liga Nacional de Futsal Feminino, a principal competição do país. Mas quem vai trazer todos os detalhes pra gente é a nossa repórter Shaina Marcon. Conta aí, Shaina. Oi, Angélica, e a todos que acompanham o SCC Esporte. Olha, jogando em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, as Leoas da Serra conquistaram o título da Liga Nacional de Futsal Feminino, a LFF, ao vencerem as paranaenses do STEM por 1-0 na prorrogação. O gol do título foi marcado por Lude, que garantiu a vitória no tempo extra e selou a conquista inédita do clube catarinense na competição nacional. A final foi disputada em 2 jogos. No primeiro confronto, realizado em Cascavel, também no Paraná, as Leoas da Serra levaram a melhor e venceram o STEM por 2-1, abrindo vantagem na decisão. Já na segunda partida, no tempo normal, a equipe paranaense conseguiu reagir, venceu por 4-0 e igualou o placar agregado, levando a decisão para a prorrogação. No tempo extra, as Leoas mostraram força, experiência e equilíbrio emocional para segurar o adversário e marcar o gol decisivo, garantindo o título nacional. Acaba o jogo em Foz do Iguaçu! Meu Deus, é um sonho. É difícil acreditar, parece que a ficha não cai, sabe? Porque é uma coisa que a gente trabalhou tanto, que a gente queria tanto, que a gente buscou tanto, a gente não desistiu em nenhum momento. Mesmo sabendo que era uma equipe muito grande, muito forte, com meninas de muita representatividade no futsal, a gente falou que não ia desistir, que a gente ia brigar até o fim. E que se a gente perdesse, eles iam ter que fazer muita força para ganhar. E graças a Deus, Deus é tão bom com a gente, que a vitória veio e a gente pode sair daqui campeãs.
Com essa conquista, as Leoas da Serra alcançam um feito histórico no futsal feminino. O clube passa a reunir todos os principais títulos oficiais nacionais e internacionais na modalidade, como Copa do Brasil, Taça Brasil Libertadores, Supercopa Intercontinental, competições estaduais e agora pela primeira vez a Liga Nacional de Futsal Feminino. A vitória consolida as Leoas da Serra como uma das maiores potências do futsal feminino no Brasil e no cenário internacional. Todo mundo feliz, catarinenses, lagianos, todo mundo muito feliz então com essa conquista das Leoas da Serra, que trazem para Santa Catarina, para Lages, o título então da Liga Nacional de Futsal Feminino. Eu volto com você aí no estúdio, Angélica. Tá aí a comemoração das meninas. Parabéns às leoas, que representam o estado muito bem quando a gente fala de futsal. E agora vamos falar de futebol, porque o ano está terminando e com uma boa notícia para o figueirense, porque o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve o plano de recuperação judicial do Furacão, que já aprovado em Assembleia Geral pelos credores. O que isso significa? Agora, o figueirense está aberto a novas propostas de investidores, abrindo as portas para que o clube possa ter uma saúde financeira tão necessária para conseguir principalmente pagar as dívidas e ter aí um melhor trabalho dentro e fora de campo. Agora fica bem mais claro aquela situação principalmente financeira do figueirense. E esse futuro investidor vai poder ter a ciência da realidade e saber a melhor forma de negociar com os credores. O plano, aprovado em setembro de 2024, envolve uma dívida de mais de 81 milhões de reais e prevê prazos de até 13 anos para o pagamento. Era a notícia, eu acho que todo torcedor aí do Figueirense esperava, porque a gente falou muito dessa situação aí do Figueira e agora um pouco mais esclarecida, o que dá um alento para esse final de ano. Isso pelo lado do Figueirense. Já no sul da ilha, a notícia não é tão boa, porque o Avaí foi multado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelas confusões que vocês estão vendo aí as imagens em campo e também na arquibancada no jogo entre Avaí e Remo pela 37ª rodada da Série B do Brasileiro. Pelas brigas e também por atos raciais que aconteceram, o Leão da Ilha recebeu uma multa de R$ 135 mil e também a perda de 2 mandos de campo. O clube deve recorrer da decisão. Já o Remo perdeu 1 mando de campo e também recebeu a multa de R$ 35 mil. E já que a gente está falando do Avaí, informação de agora é sobre a SAF. Atualização de agora há pouco. O Avaí informou em nota no site oficial do clube que uma Assembleia Geral Extraordinária foi convocada para que os sócios possam analisar e votar na criação da SAF com 100% de controle do Avaí. A reunião acontece de forma presencial amanhã às 19h, lá no estádio da Ressacada. É algo que o Avaí também veio falando muito nos últimos dias, que é essa questão da possibilidade de virar SAF. Mas agora vamos mudar de assunto aqui no SCC Esporte. Coloca as imagens aí, Israel, para o pessoal de casa ver. Estão vendo essas imagens aí? Pois é, esse que vocês estão vendo aí, se arrumando e tudo mais, é o catarinense Rafael Bride. Ele cruzou de highline a 1.008 metros sobre o Salto Angel, na Venezuela, e firmou olha isso, gente, novo recorde mundial. A travessia teve 148 metros após uma expedição de 6 dias pela selva venezuelana, marcando o retorno aí do atleta brasileiro e catarinense a projetos extremos. E é o highline mais alto da história, feito sobre uma cachoeira. Inclusive, essa cachoeira aí que vocês estão vendo é a maior do planeta. E olha só o relato dele, falando um pouquinho desse momento e disso que aconteceu, que foi incrível. Eu não teria coragem, mas nem perto disso aí, olha só. Estou aqui na Venezuela, Salto Angel, maior cachoeira do mundo, caminhando na linha mais bonita que eu já caminhei na minha vida, com um grupo de amigos incrível. A gente realizou o sonho de montar essa linha, bater o novo recorde mundial do highline mais alto montado por cima de uma cachoeira.
eu não podia estar mais feliz, agradecido, no momento me sentindo muito forte. Querendo compartilhar essa emoção com vocês, esse visual único, essa natureza selvagem e sentindo aquele verdadeiro amor pela natureza e pelas pessoas. E minha mensagem é de respeito e de muita realização e tirar esse sonho do papel. Cara, que incrível! E esse projeto aí, ele vinha sendo planejado há quase 10 anos. E com este novo feito, o Rafael Brídio se consolida como um dos grandes nomes do equilibrismo extremo mundial e como uma referência no cenário brasileiro de explorações, montanhismo e também esportes de aventura. Gente, foram 6 dias aí de expedição. Todos esses atletas que vocês estão vendo aí participaram também e o Rafa representando Santa Catarina e, claro, o Brasil. Não, assim, ó, me diz você aí de casa, você teria coragem? Olha, eu nem perto, como eu disse, nem perto, porque, ó, é uma doideira. E o Rafa vai aí explorando as alturas do mundo todo. Valeu, Rafa, parabéns! E falando em 2026, no Vale, o BEC encaminha a renovação de atletas para a próxima temporada. E o desafio é montar um time competitivo para a disputa da Série D. Vamos para lá? Porque quem tem todos os detalhes e está acompanhando a organização do BEC está aí, ó. PC, conta pra gente, porque, ó, 2026 promete aí pro BEC. Como é que tá essa organização? Vem um time forte por aí, PC? Conta pra gente. Oi, Angélica, boa tarde para você. Estou aqui no CT do BEC, região sul da cidade, aqui no Garcia. Olha, essa é a esperança do torcedor tricolor, que o BEC venha forte para 2026. 12 jogadores do elenco desta temporada, elenco que chegou às semifinais do Campeonato Estadual da Série B, terceiro colocado da Copa Santa Catarina e que garantiu vaga à Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Depois de 27 anos, o BEC vai voltar a disputar uma competição nacional. Desse elenco aí, 12 jogadores já tiveram um contrato renovado para a próxima temporada, entre eles o goleiro Gledson, o zagueiro capitão Marcão, o atacante Vinícius Jaú também está garantido. 12 jogadores já renovaram. E agora a diretoria trabalha para contratar os reforços. E eu vou conversar com o CEO do BEC, o Daniel Carboni, está com a gente. Vou repassar a pergunta da Angélica para ti, abençoado. E aí? Vem um BEC forte para 2026? Boa tarde. A gente está trabalhando para isso. Boa tarde, Angélica, boa tarde, PC, a todos os espectadores. A gente está trabalhando ali, né? Você chegou um pouquinho antes, você viu ali, não está parado, né? Tá reuniões o tempo todo. O mercado da bola, nosso trabalho é mais visto nesse momento, né? Pelo mercado todo e tudo que envolve. Quando a bola para dentro de campo, fora de campo, o bastidor ferve, né? E a gente está trabalhando para isso, até porque vai ter que ter um elenco, né, dessas competições que você falou, 2 inclusive ao mesmo tempo, então a gente vai ter que ter um elenco mais numeroso, né? Então, para ter um elenco mais numeroso, eu pergunto, contratações a caminho? Tem um pacote de reforço, tem presente de Natal para a torcida do BEC agora? Já podemos, inclusive, aqui, ó, olha a oportunidade do público ao vivo para o SCC Esportes. Novidades? Não, a gente tem, o presente é que tem 4 jogadores já contratados, né? Só que a gente infelizmente não pode, vamos dizer que é um vale presente, né? Vale presente. E as posições, pelo menos? Um quarto zagueiro está contratado, um segundo volante está contratado, um lateral esquerdo está contratado e um extremo, né? Um ponta que a gente chama, que joga nas duas. E qual será a principal prioridade em 2026? O objetivo primário é conseguir manter o calendário através da própria Série D, né? Que você tem hoje uma Série D bem grande, com 96 clubes, são 16 grupos de 6. Iremos ter 2 grupos aqui no sul do Brasil, com 2, a princípio, né, pelas informações que a gente tem de bastidor, com 2 clubes de cada estado, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nesses 2 grupos. De 6 passam 4.
e de 4, no primeiro mata-mata, você já garante o calendário de novo para a Série D. E lógico, daí deixa a gente sonhar, né? A gente vai tentar chegar o mais longe possível. Sobem 6, ou seja, os 4 semifinalistas, porque daí é mata-mata até o fim, né? De 64 clubes até os 4 finais, até os 2 aí para a final. Mas, e ainda quem perder nas quartas ainda tem um playoff para decidir esses mais 2 que sobem, ou seja, é uma Série D que, passando da primeira fase, deixando a gente sonhar, a gente vai buscar, né? Ou seja, não é só o campeão como é na Série B catarinense, né? Que será pontos corridos e de volta e só o campeão. E a gente também está confirmando aí a Copa Santa Catarina também, que a gente vai participar, que caso consiga o calendário pela D, a gente pode entrar brigando por uma Copa do Brasil, né? Muito bem, para a gente finalizar, o Carbone, conta para a gente. No ano passado, quando a SAF assumiu o BEC, o Blumenau SAF, um dos compromissos é a construção do CT. Hoje o BEC ocupa esse espaço aqui da antiga Associação Artex, que hoje é um espaço público. Como é que está essa proposta? Como é que está esse trabalho do Blumenau Esporte Clube para ter o seu próprio centro de treinamentos? Tem alguma novidade? Tem, até bom esclarecer, a gente usa esse espaço público num contrato de concessão público-privado, ou seja, toda a melhoria que está sendo feita aqui fica para o município, né? Só de grade aqui a gente está olhando, são 120 mil, e toda a estrutura que você conheceu ali dentro fica para o município, aquelas salas, tudo aquilo que a gente investiu aqui, academia. Então, é uma concessão, né? Não é um espaço público que está sendo usado, além da reforma desse campo aqui, que era um estacionamento, né? Então, custou bastante nisso. A gente estima que foram gastos 650 mil a 680 mil reais. Então, e a gente tem, por isso, um prazo para utilizar por 2 anos. Que era o tempo necessário para justamente a gente se adequar ao projeto do CT definitivo. A gente já tem 2 opções mapeadas. O projeto já está pronto, né, que a gente não divulga ainda. Mas a gente tem uma questão de uma PMI da prefeitura que a gente está participando, né, que a gente está vendo de uma área para a gente fazer uma melhoria de um parque, né, e ficar com um pedaço da área, que foi uma PMI que foi feita. E a gente tem uma segunda opção já negociada numa opção de compra. De um terreno. De um terreno. Que já foi mapeado, localizado, já, que fica... Que não fica num lugar que, se eu falar, vai crescer 30% em torno do valor do... Então, sinceridade, você já me conhece. Eu falo, não posso falar por isso, né? Mas tem boas novidades, é caminho então. Tem. A coisa está andando. Agora, na verdade, está seguindo o planejamento, não mudou nada, PC, porque quando a gente fez isso aqui na Artex era justamente para ter esses 2 anos para mapear, mas 2026 tem a definição do centro de treinamento. Show de bola, Carbone. Muito obrigado pela sua participação. CEO do BEC, atenção, mensagem natalina. Alô, Natalina! Mensagem natalina do CEO do BEC para a torcida tricolor. Obrigado por todo o apoio. Pode ter certeza que está todo mundo trabalhando aqui para montar um time ainda mais competitivo. Virem sócios do BEC+, né? Dê de presente de Natal, né? O acesso, R$ 75,00 por mês, pode levar acompanhante, pode levar, fazer check-in da gratuidade e garantir o ingresso, não ficar de fora nem em jogos importantes. Feliz Natal a toda a torcida, vocês. Muito obrigado pelo espaço. Valeu, boa, Carbone. Olha só, Angélica, tá aqui o homem, tem novidades, pacote de reforços a caminho, tem o vale presente para a torcida do Tricolor, 4 jogadores já contratados, só que ainda não pode divulgar os nomes, está vindo um quarto zagueiro, lateral, é o BEC se reforçando para a temporada 2026. Voltamos ao estúdio com você, Angélica Varaschini. Boa, PC, é isso aí. Segura os nomes, porque o importante é vir forte e competitivo. Enquanto isso, PC, tu acalma o coração aí também, que sei que tem um jogo importante aí pra ti hoje à tarde. Então aguenta os ânimos, tá? E amanhã a gente conversa sobre esse jogo, PC. Obrigada. Obrigada ao PC trazendo as informações do BEC. E a gente segue aqui no nosso SCC Esporte, porque a FIFA anunciou que Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada. O francês de 28 anos recebeu o prêmio The Best em uma cerimônia em Doha, no Catar. Em setembro, ele já tinha recebido o prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo. O menino tá voando demais. Inclusive, PSG foi um dos clubes aí que mais recebeu premiação. E esse PSG é o PSG que vai enfrentar o Flamengo hoje à tarde. E aí que vem aquilo. Por isso que a gente está esperando um jogaço de bola. E é esse jogo que vai acontecer hoje. Pode colocar o telão do jogo do Flamengo pra gente? Tá aí, ó, a Copa Intercontinental.
É hoje, Flamengo e PSG, porque o Mengão quer o mundo de novo. Jogo às 14h no Catar. O clube carioca que busca repetir o feito histórico de 81, quando conquistou seu primeiro título mundial ao derrotar o Liverpool por 3-0 em Tóquio. Será que o Flamengo vai terminar o ano com mais uma taça? É o que está se esperando, inclusive lá no Rio de Janeiro hoje é facultativo, né? Ponto facultativo por causa desse jogo. Então pensa aí, expectativa. Se tem expectativa aqui, imagine lá. E hoje também tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Coloca aí pra gente, olha aí, ó, Corinthians e Vasco vão se enfrentar na Neoquímica Arena às 9h30 da noite. São os primeiros 90 minutos pra gente ficar sabendo aí, ó, quem vai ser o melhor do Brasil em 2025. O jogo de volta, inclusive, teve horário antecipado. Vai ser domingo no Maracanã, dia 21, mas às 6h da tarde. É muito futebol para encerrar o ano. E a gente encerra também o SCC Esporte de hoje. Maria Esther, Henrique Zanotto, a dupla Flamengo e PSG, eu volto com vocês e vamos ficar na expectativa para esse jogaço. Amanhã a gente traz todos os detalhes por aqui. Até amanhã! Angélica, eu gostei da sua blusa vermelha, tá? Eu acho que já temos um lado aí também, né, nessa disputa. Não viu ali quem é o melhor atleta do mundo, da FIFA? Tudo bem, a gente tem a Arrascaeta. A gente Dembélé, tem a Arrascaeta. em campo hoje, hein? Tudo Dembélé, bem. olha Uma ele. pessoa sozinha não faz jogo? Olha o Dembélé, ele é perigoso! Amanhã a gente conversa. Amanhã a gente conversa. Valeu, Maria Esther. Olha, atenção, a prestação de serviço, a imagem ao vivo, a informação em tempo real para você. O Pista Limpa nos alertou, a gente mostra agora. Ponte Pedro Ivo, acidente envolvendo um motociclista. Agora há pouco, Maria, um carro teve uma pane mecânica também na Ponte Pedro Ivo, já causou uma retenção. Esse veículo, como a gente vê agora, é 12h35, já foi retirado. Mas essa concentração de carros que nós estamos observando, tem uma ambulância ali, né? Vocês estão vendo, ó? Tá vendo aquele pontinho vermelho ali, Maria? É uma ambulância dos bombeiros, ó. A nossa equipe vai buscar a imagem, porque a gente recebeu a foto também do Pista Limpa, da primeira guarnição que chega no local, acho que é da Militar Rodoviária, né? Que faz o atendimento dos acidentes nas pontes. E o motociclista estava ainda no chão, naquela foto que a gente recebeu. Agora a gente traz a imagem ao vivo, mostrando em tempo real, então, a fila, né? O Israel abre um pouco a imagem, mostrando como está a região ali da área continental, né, a região do Abraão, Coqueiros, Vila Aparecida, com essa fila que se estende pela Via Expressa. E essa é a foto que eu mencionava, do momento exato que o condutor da motocicleta sofreu uma queda e aguardava o atendimento médico chegar. A Militar Rodoviária Estadual no local, e agora, como a gente vai retornar já na imagem ao vivo, nós estamos acompanhando, é questão de minutos, né? É para que essa ambulância possa sair, então, levando o condutor da motocicleta até o Hospital Celso Ramos, que é o hospital de referência para traumas e fraturas, né, envolvendo acidentes como o desse condutor, e libera o trânsito nesse já início de tarde de quarta-feira, tumultuado para quem está vindo à Ilha de Santa Catarina. A alternativa, né, Maria Esther, para quem está acompanhando na carona, levando o nosso SCC-SBT, é ir pela Velha Senhora, pela nossa ponte Ercílio Luz, vai lá para a parte de dentro, né, do município de Florianópolis e pega Ercílio Luz para fugir dessa fila na Pedro Ivo. Por falar em Ercílio Luz, tem informação da Ercílio, Temos né? informações, sim. A ponte Ercílio Luz estará fechada durante essa semana, nos períodos da noite e também da madrugada, das 22h, 10 da noite, até as 5 da manhã. Segundo o anúncio da PMRV, a intervenção é motivada por uma adequação emergencial na iluminação cênica da estrutura. Agora está todo nesses preparativos de Natal e tudo, então eles estão cuidando um pouquinho da iluminação, por isso que vai ter esse bloqueio nesse horário. Eles estão vendo para colocar as cores azul, roxo e branco, talvez hoje, depois das 4 da tarde. Acho que de Natal é vermelho, né? Vermelho e preto? É, vermelho e preto. Combina mais? Combina mais, acho que fica mais bonito, né? Natal. Vamos Nada a ver roxo. Maria Esther, informações agora da maior cidade do estado. Atenção, a estação de tratamento de água lá do Cubatão teve que interromper as suas operações temporariamente nessa madrugada, né, Maria, para realizar a chamada obra emergencial de reabastecimento. É a Zona Norte de Joinville. Zona Norte de Joinville. Vamos chamar, então, o Luiz com as informações, porque essa paralisação pode impactar o fornecimento de água em diversos bairros. Em quais bairros exatamente? Você já tem essa lista para passar para a gente, Luiz?
Muito bom dia, Maria Esther. Olha só, antes da gente começar a falar, vou pedir para o Diogo mostrar para a gente de como está a situação do trânsito aqui na nossa localidade onde nós estamos. Tudo porque essa obra de grande complexidade requer um trânsito de pare e siga. Essa imagem que o Diogo está mostrando para a gente é o trânsito parado, sentido centro de Joinville. E o trânsito que está fluindo é sentido Piraberaba, sentido Zona Norte. Agora vocês podem acompanhar aí, vai continuar passando os veículos aqui por essa localidade. Bom, agora há pouco a Prefeitura de Joinville nos mandou um comunicado dizendo que houve um rompimento de uma adutora de cerca de 600 milímetros localizados aqui na rua Dona Francisca, onde nós estamos, a esquina com a rua Bororós. Por conta dessa complexidade do vazamento, foi interrompido temporariamente as operações da estação de tratamento aqui do Cubatão. A previsão era que ficasse pronto por volta das 14 horas, porém, devido à complexidade dessa operação, essa obra pode se estender por algumas horas ainda. O Diogo está mostrando para a gente ali, muitos engenheiros, muitas pessoas que estão olhando ali para acompanhar essa situação dessa obra. Maria Esther, vamos lá então. Os bairros afetados: Ademar Garcia, Anita Garibaldi, América, Tiradores, Aventureiro, Bom Retiro, Boa Vista, Bucarém, Centro, Comasa, Costa e Silva, Dona Francisca, Espinheiros, Fátima, Floresta, Guanabara, Iririú, Itaú, Jardim Paraíso, Jardim Iririú, Jardim Sofia, Jarivatuba, João Costa, Paranaguamirim, Parque Guarani, Petrópolis, Piraberara, Rio Bonito, Santo Antônio, Saguaçu, Ulisses Guimarães, Vila Cubatão, Zona Industrial Norte e Zona Industrial Tupi, ou seja, mais aí de 15 bairros afetados por conta dessa obra que está ocorrendo. Reforço, era para concluir a partir das 14 horas, mas devido à complexidade, a gente pode ver, o Diogo está mostrando para a gente, diversas pessoas ali de colete verde, diversas pessoas que estão olhando ali, devem ser algumas pessoas da engenharia, justamente por conta da complexidade dessa obra, dessa operação. Então, mais de 15 bairros com fornecimento de água interrompido, você viu aqui no SCC meio-dia, e a previsão é que leve mais algumas horas até que seja concluído. O Diogo pode mostrar do lado direito aqui, onde está esse trator, ali eles estão começando a fazer massa de cimento, que é possivelmente já para tampar ali aquele buraco, então já deve estar do meio para o final, mas ainda tem gente lá dentro do buraco tentando fazer com que esse rompimento seja cessado e que o fornecimento de água volte. Reforço: trânsito siga e pare, sentido centro, Zona Norte, centro, aqui em Joinville. Agora, 12h41, informação do SCC Meio-Dia. Eu volto com vocês no estúdio. Ao vivo, no local. Luiz, muito obrigada pelas informações. E é isso, esse serviço para você, né, que pode ter problemas aí relacionados ao abastecimento de água, principalmente região norte ali de Joinville. Obrigada, Luiz. Maricela, agora há pouco nós estamos ao vivo com o Jean Ferreira atualizando a situação do relatório do IMA envolvendo aquela espuma na Lagoa da Conceição. A gente vai recapturar as imagens porque agora veio uma nota, né, por escrito da Casan, dizendo o seguinte, que não há qualquer relação dessa espuma que nós estamos vendo com o sistema de esgotamento sanitário operado pela companhia Casan, que atualmente e nos 2 episódios anteriores funcionava adequadamente. E cabe aos órgãos ambientais e de controle a apuração dos casos. A companhia segue com ações e melhorias da infraestrutura instalada na região, assim como vistorias e fiscalizações em conjunto com a Prefeitura para evitar ligações irregulares de esgoto na rede de drenagem e também na Lagoa da Conceição. Essa foi a nota da Casan que nós recebemos e estamos trazendo para vocês aí de casa. Muito bem, não tem relação direta, né? Mas eu sempre fico em dúvida porque tem aquela lagoa de decantação, né? O tratamento de água que é feito, aquela água toda vai para onde? Vai também. Vamos lá então com as informações. Maristério, estou ansioso. Conta pra gente como... vamos só daqui a pouco a Maria vem com a previsão, só que o irmão me lembra aqui. Vamos fazer a prestação de serviço em tempo real, que a gente está acompanhando, né, Maria? Saiu a ambulância já, saiu agora. Saiu a ambulância? Liberou. Então liberou o trânsito na Pedro Ivo.
Ainda nós temos uma retenção, vejam só, na arte que a gente traz ali do mapa da Google, né? Mostra então que praticamente toda a extensão, Maria Esther, da Via Expressa, né, permanece essa lentidão por duas ocorrências, conforme a informação do Pista Limpa. Primeiro, um carro com problema mecânico, carro quebrado. Na sequência, uma outra ocorrência um pouco mais demorada, a queda de um motociclista bem na cabeceira da ponte Pedro Ivo, até a chegada da guarnição, da ambulância, primeiro atendimento, mas já saiu do local. Então, a tendência é que nos próximos minutos o trânsito deve ir normalizando na Via Expressa, na chegada da ilha de Santa Catarina. Agora, faltando 17 minutinhos para 1 da tarde, a Maria Esther vem com as informações da previsão do tempo. Hoje, Santa Catarina amanheceu fria em muitas cidades. A chegada de uma massa de ar seco e um sistema de alta pressão fez com que as temperaturas caíssem já na terça-feira à noite, ontem à noite. E nós já mostramos para vocês a geada na serra, totalmente atípica nessa época do ano, há poucos dias aí de começar oficialmente o verão, né? Urupema, pessoal, registrou a menor temperatura deste 17 de dezembro, com 1,4 grau nos termômetros, olha isso. Mas agora, com a presença do sol, as temperaturas sobem em todas as regiões e a gente fica aí, ó, região do Grande Oeste, todo o Grande Oeste, em torno de 28 graus de máxima agora. Na região da Serra também, ó, de 5 aqui até 25 graus, olha a amplitude térmica que a gente tem. No Planalto Norte, 28 graus de máxima, no Vale 26, Grande Florianópolis e Norte com 24 nos termômetros, sul do estado também com 24 graus de máxima. Amanhã o tempo continua firme, com sol em todo o nosso estado e, de novo, as temperaturas são mais amenas ao amanhecer, mais uma vez com chance de geada nas áreas mais altas do Planalto Sul e da nossa Serra Catarinense. Já durante a quinta-feira, as temperaturas são mais elevadas, com máximas em torno dos 30 graus. Então é frio de manhã de novo e depois, olha só, Chapecó chega a 31 graus. Criciúma, no sul do estado, pode chegar a 30, Blumenau, 29, Joinville, no norte catarinense, tem 28 de máxima amanhã, Lages, 27 na Serra e Floripa, Grande Florianópolis toda, com máxima de 26 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Vamos seguir? Agora, 12h45. Em mais um episódio da nossa série sobre cooperativismo, nós vamos conhecer a história da Fran, uma produtora rural que decidiu empreender e conseguiu expandir o negócio da família. Ainda mais depois de uma nova instalação de energia de qualidade. Vamos acompanhar. A Fran e o marido são produtores rurais e há 1 ano e meio decidiram montar um restaurante na propriedade da família, no município de 13 de Maio. O local sempre teve dificuldade em ter a energia trifásica, necessária para quem tem equipamentos mais modernos. Como a nossa propriedade fica no final da rede, a energia acabava chegando fraca aqui para nós. E a Corcel veio e modernizou toda a rede elétrica, fios, postes, transformador. E com isso a gente conseguiu modernizar toda a nossa cozinha, ar-condicionado, e ajudou muito. E conseguimos atender muito mais pessoas. Historicamente, áreas rurais e pequenas cidades sempre tiveram dificuldade de ter uma energia de qualidade, sem quedas constantes e interrupções. Por isso, o papel das cooperativas é importante. A Corcel, por exemplo, tem uma média de 85% dos associados e cooperados moradores de áreas rurais. Hoje nós levamos a energia aonde não tinha energia, onde na época não tinha energia. E hoje a gente leva uma energia de boa qualidade a todos esses lugares do interior desses municípios. Temos mais de 1.200 quilômetros de rede. A extensão é grande. A nossa extensão começa na cidade de Tubarão e ela cabe em 3 barras embaixo da serra, lá de Bom Jardim da Serra, né? Então é uma rede extensa, uma rede grande. Além do fornecimento, a manutenção e suporte técnico são fundamentais para quem vive ou trabalha nessas áreas. Sempre que a gente precisa, às vezes, de uma troca de luz do pátio, alguma coisa, eles sempre estão disponíveis para a gente, para vir nos atender super rápido. E qual é a diferença hoje do nosso associado, dele ter uma energia da cooperativa e ter uma energia na área estatal? Primeiro é o atendimento, né? Nosso associado, quando dá um problema que ele quer fazer alguma reivindicação, alguma reclamação, ele chega direto na cooperativa, direto do presidente, e no outro dia a cooperativa já está fazendo o trabalho dele, né? Ao se tornar associada, a Fran começou a investir ainda mais em equipamentos para atender a demanda de clientes, que hoje chega a mais de 300 só no fim de semana.
Nós tínhamos até reclamação, porque o buffet não dava conta de aquecer a comida com a energia fraca. Hoje a gente adquiriu o pass-through, a gente mantém a comida aqui toda aquecida. Antes de ir para o buffet ficam todas aqui prontas, depois, antes de servir, a gente já bota para frente. Para atender 300 pessoas, mudou muito foi a fritadeira. Para o nosso atendimento, como a gente serve o camarão milanesa, então a fritadeira mudou muito o nosso atendimento. A lava-louça, como a gente atende 300 pessoas, tem que ter, ela agiliza muito o serviço da cozinha. Todos esses equipamentos ficam ligados ao mesmo tempo, né? Das 9 da manhã às 3 horas da tarde, todos os equipamentos juntos. O aumento da qualidade da energia proporciona mais oportunidades a moradores ou empreendedores dessas áreas. Estamos levando energia trifásica para todos os nossos agricultores. Eu falo sempre aqui no agricultor, na área rural. Hoje tem energia monofásica, tem a bifásica, e nós estamos levando uma energia trifásica. Então, essa subestação, vamos ter energia de qualidade e energia para se instalar novas indústrias nesse perímetro rural aqui, né? E além de ser uma energia mais barata que nós vamos levar para o nosso associado. E essa rede que a gente vai fazendo aqui em Orleans é para chegar uma energia de melhor qualidade e levar a energia trifásica para todo o nosso associado. Esse é o nosso objetivo e esse vai ser os investimentos nos próximos anos da nossa cooperativa. E aonde a energia chega também os sonhos de melhorar e expandir negócios. A gente conseguiu ampliar o restaurante, continuamos agora com um projeto de crescer mais ainda. Conseguimos atender um público bem maior na nossa capacidade máxima. Com a energia boa, mudou tudo. Agora, 12h49, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos em instantes com mais notícias por aqui. Voltamos com a SCC Meio-Dia para informar que o governo de Santa Catarina e a Prefeitura de Joinville, né, Maria, deram um passo importante para a ampliação da rede pública de saúde na maior cidade do estado. Nesta terça-feira, o governador Jorginho Melo e o prefeito Adriano Silva estiveram juntos para falar sobre investimentos na saúde da cidade. O Luiz está chegando agora e vai contar para a gente sobre quais investimentos foi essa conversa. Explica todos os detalhes para a gente, Luiz. O ponto principal, Maria, é a aquisição de um terreno que fica entre o Hospital São José e a maternidade Darcy Vargas. Esse terreno, adquirido pelo governo do estado, pode vir a trazer um grande centro hospitalar ali naquela região. E o governador Jorginho Melo, acabou falando sobre a aquisição desse terreno. Confira. Dificuldade dele, que ele é um hospital regional, um hospital que atende toda a região. Nós já estamos ajudando o prefeito, um compromisso lá de trás, e ajudar a subsidiar a despesa do hospital. Mas ele tem um grande projeto que estamos estruturando ele, uma área de saúde que passa pela compra de um terreno ao lado do Hospital Darcy Vargas e do Hospital São José, onde será feito um complexo de saúde. É esse complexo que o prefeito Adriano Silva acabou explicando como será realizado. Confira. Nós estamos falando de dois complexos, a Maternidade Darcy Vargas e o Hospital São José. Os dois necessitam de ampliação. E esse terreno, ele é um terreno extremamente estratégico, porque é um terreno, mas que atende as duas áreas. E pode ser o complexo único lá na frente, se pensarmos. Então, de fato, a compra do terreno é de fundamental estratégia para se pensar a médio e longo prazo. Agora, existe todo o processo de construção, de análise de terreno para que esse complexo seja feito. E, se aumentado, irá beneficiar muito aqui a população de Joinville e também da região. Afinal, alguns acidentados, alguns casos que acontecem aqui em toda a nossa região é encaminhado tanto para o Hans-Dietrich Schmidt quanto também para o Hospital São José. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Luiz, pelas informações direto de Joinville, investimento na saúde. É claro que a gente vai seguir acompanhando por aqui. Zanotto, vamos dar um pulinho lá no telão conversar com o PC? Vamos, porque a gente estava com o assunto de investimentos na saúde. Agora a gente vai para Blumenau para falar sobre um resumo desse ano de 2025, já planejando o calendário do turismo de 26, mas antes saber também os resultados, né, Maria Esther, da maior festa alemã das Américas, a Oktoberfest 2025, porque agora já saiu esse balanço para a gente. E para o ano que vem já tem data até confirmada, viu? Para quem já quiser se programar também. Vamos chamar o PC, ele está por dentro de todas essas informações. Conta os detalhes, PC.
Conto sim, Marister, Henrique Zanotto, a 41ª edição da Oktoberfest, a edição do ano que vem, já tem data definida, confirmada, será de 7 a 25 de outubro. É o calendário de turismo da cidade para 2026. Então, a Oktoberfest do ano que vem, de 7 a 25 de outubro, por falar na maior festa alemã das Américas. Este ano, a festa que recebeu quase 700 mil pessoas, o público oficial, mais de 689 mil pessoas passaram pela Vila Germânica durante a 40ª edição. Esse ano a festa apresentou um superávit, um resultado expressivo, quebra de recorde, inclusive. 12 milhões de reais foi o lucro que a Oktoberfest registrou. A arrecadação passou de 35 milhões de reais e o balanço financeiro aponta um lucro de 12 milhões de reais. A prefeitura informa que esse dinheiro será reinvestido em outros eventos aqui na cidade. Quase 60% desse valor, por exemplo, está pagando o Natal em Blumenau. O dinheiro também será aplicado no Réveillon, na Páscoa, enfim, em vários eventos importantes do turismo da cidade. O diretor da Vila Germânica também destaca esse assunto aqui no SCC Meio-Dia. A Oktoberfest Blumenau tem uma importância muito grande para o turismo da cidade, não apenas por toda a sua importância cultural, mas pela sua importância econômica e de retroalimentar o turismo da nossa cidade. O superávit que foi apresentado hoje, ele possibilita que a cidade de Blumenau organize eventos como o Natal em Blumenau, os maiores natais do Brasil, a Páscoa em Blumenau, que está absolutamente consolidado no nosso calendário, assim como o Réveillon no final do ano, um evento que se consolida a cada ano e hoje certamente o maior evento de Réveillon do interior de Santa Catarina, fora do litoral. São mais de 90 mil pessoas que são esperadas, tudo isso fruto do resultado da Oktoberfest Blumenau, então é um produto importante e que precisa cada vez ter mais carinho, também no âmbito administrativo, para que a gente possa retroalimentar o turismo da cidade de Blumenau com importantes eventos que trazem muita movimentação econômica para a cidade. Muito bem, esse é o Guilherme Guinter. Para a gente finalizar a participação aqui de Blumenau, olha, hoje tem o último desfile de Natal na Rua 15 de novembro, 20 e 30, o início do desfile. Depois ainda tem mais 2 desfiles, mas lá na Albert Stein, na Rua da Vila Germânica, nos dias 20 e 22 de dezembro. Voltamos ao estúdio, Maria e Henrique Zanotto. Muito obrigada, PC, pelas informações direto de Blumenau, no Vale do Itajaí. Marister, dá uma olhada nessa imagem como está agora Balneário Camboriú. Congestionamento, tráfego náutico. Consegue contar quantas embarcações estão aparecendo em movimento agora, Marister? Olha, vamos contar aquelas linhas brancas ali. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pelo menos, né? O que a gente consegue ver aqui. Sem contar as que estão paradas por ali. E a temporada tá só começando, Henrique Zanotto. É contigo. Quem pode, curte e aproveita o nosso litoral assim, navegando por Balneário Camboriú. Gente, a temporada de verão já está aí e tem município oferecendo agora atendimento de saúde bilíngue para os turistas estrangeiros que procuram a nossa capital. Essa iniciativa faz parte da operação Verão na Capital. Jean Ferreira vem com mais detalhes dos nossos irmãos que sempre chegam aqui ao nosso litoral. E agora é atendimento, por quê? Vão precisar em algum momento. E o pessoal está preparado para falar em espanhol? É isso, Jean Ferreira? A informação ao vivo é contigo. Ou em inglês também, né? Não sei quais as línguas. Conta pra gente. É isso, Zanotto, é isso sim. Agora tem espanhol e inglês também aqui no atendimento do Alô Saúde. Esse, inclusive, é o 2º ano, viu, desse atendimento aqui, por esse serviço aqui para os estrangeiros. E vai acontecer justamente nessa temporada de verão. Começou já ontem, no dia 16, e vai até o dia 27 de fevereiro aqui na capital, esse atendimento pelo Alô Saúde. Inclusive, viu, um detalhe aqui sobre o ano passado. Em 2024 foram atendidas 2.117 pessoas, turistas, aqui, inclusive 173 bilíngues aí no atendimento, tanto em inglês como em espanhol. Para ser atendido, né, para quem está chegando aqui na ilha, não consegue falar português, precisa de atendimento médico, a orientação então da prefeitura é, antes de procurar um posto de serviço, um posto de atendimento físico, liga lá no Alô Saúde ou entre em contato pelo WhatsApp, vou pedir para colocarem na tela aí, se não estiver ainda, é o 0800 333 3233. Lá você encontra esse atendimento em inglês e em espanhol, se necessário, né? Se for turista aí. E também faz um pré-cadastro ali, um cadastro
registro para ter esse atendimento. Depois tem a videochamada também para conversar ali sobre os sintomas. E justamente o objetivo, viu, Zanotto, é desafogar o número de pessoas aqui que recebem atendimento, porque essa época do ano tem virose, tem um monte de coisa que aparece. Então, para que evite esse tumulto lá no local físico, no posto de saúde, e tenha sobrecarga no atendimento, o Alô Saúde vai estar recebendo esses estrangeiros, nossos hermanos aqui em Floripa. Valeu, Ferreira. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora com mais informações, destaques do nosso portal SC10. Já estou aqui com a Sofia, viu, Zanotto? Porque ela vai mostrar uma caravana de Natal muito famosa, que passa por várias cidades e vai passar aqui por Santa Catarina também, né? Maria, você estava falando aí, né, de programação de Natal e tem mais pelo estado, viu? Hoje mesmo tem aqui em Florianópolis a caravana de Natal da Coca-Cola, com luzes, músicas, personagens famosos e também aqueles caminhões vermelhos iluminados. Hoje, então, ela passa em São José às 5h30 da tarde, ali pela beira-mar de São José, e depois vem aqui para a capital às 8 horas da noite. Por aqui, a rota começa na Avenida Governador Ivo Silveira, no Continente, e termina no Trapiche da Beira-Mar Norte. Só que tem mais espetáculo essa semana. No dia 19, alô pessoal de Itajaí, porque ela passa ali então pela cidade, na Igreja Matriz e na Avenida Oswaldo Reis, a partir das 5 horas da tarde. E olha que aqui no portal a gente tem todo o estado, né? Horário de todo o estado por onde ela vai passar. As datas são vários lugares, olha só. E uma outra coisa muito legal é que tem um link aqui que vai direto para o site oficial, onde a gente consegue ver, Maria, por aqui, ó, o percurso que ela vai fazer. Está aberto aqui. A gente vê o percurso, coloca ali a cidade. Aqui, por exemplo, a Santa Catarina, Florianópolis, dá o horário e o percurso, e quando estiver rolando mesmo, vai estar ao vivo, por onde ela está passando, para sair bem na hora e acompanhar ali, então, essa caravana de Natal. Porque com criança a gente já sabe como é que funciona, né? Não adianta ficar muitas horas lá, a criança cansa, esperando. Então, ali você já consegue ver, poxa, tá passando aqui perto. Vai, então, esperar a caravana do Natal. Bem organizado. Boa! Obrigada, Sofia. Obrigada. Boa tarde para você. Vou encontrar com o Zanotto pra gente dar um tchau de respeito aí para vocês, viu, Zanotto? O Natal vem vindo Natal, eu já vou indo. E espero vocês amanhã às 11 horas da manhã, porque na sequência tem Maria Esther. É a musiquinha da caravana, é não a musiquinha, O Natal vem vindo, não faz muito Natal. tempo que eu não vejo essa, Zanotto. Faz muito tempo. Zanotto, valeu por hoje? Valeu, Maria Esther. Obrigado. Espero vocês às 11. A Maria segue com aquela irreverência, entretenimento. E o Laércio, cadê, hein? O Laércio tá na Barra da Lagoa. Vamos pra lá então? A Tarde Nossa vai começar.